Bem-vindos ao podcast Andropause, o único podcast que tem mais rugas do que seguidores, onde os apresentadores têm certificado de datilografia e gravaram as melhores músicas na fita cassete e rebobinaram no lápis. Fez isso, Adriano? Fiz isso, André. Eu, André Anderson. E Adriano Cabral. Hoje vamos falar de um tema assim, extremamente importante pra gente, que a gente vai tratar assim, com a maior leveza, mas com a seriedade que ele merece, né? Que é a saúde mental e principalmente a saúde mental masculina. E hoje nós trouxemos aqui duas pessoas especiais, Rodrigo Silveira e Thiago Gossi, nossos queridos psicólogos, para esclarecer aí, para nos ajudar a entender o que acontece na cabeça do homem. E a primeira dúvida, pergunta nossa: temos motivos mesmo para ter uma atenção especial? Mas antes disso a gente vai fazer o seguinte, o né? quê? Porque senão a gente mata eles de sede, né? Primeiro sim, vamos sim. presenteá-los, né? Maravilha. Aqui, que tá tudo higienizado direitinho, viu? Pra uma lembrança do coisa linda. Andropause. Obrigado. Olha, Isso aqui daqui a alguns anos vai valer uma tô fortuna, brincando. hein? Ó, Que eu vender no que sim. eBay, ó, vender no Mercado Livre. Ó, quando virar Fiquem à celebridade. vontade pra gente Ah, obrigado, vamos coisa estrear, linda. então, tomar a obrigado. nossa... Nossa, já- Hoje não tem o café, né, André? Hoje vai ser na água, no hoje não tem suquinho, água e suco. mas vai ser bom pra começar esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos os dois. Já sabe que, além da psicologia, eles têm um ponto em comum, os dois, né? Qual é? Já me ouviram muito falar, muito. Pelo menos o Rodrigo, ele me ouve falar e ainda é remunerado por isso, né? Não, o mas Thiago... então nós Não, três mas temos o algo em André comum, também né? Então você pode sair que o assunto vai ser você, né? E é bom Tá que eles vendo, sejam gente? Tá vendo? psicólogos, que eu preciso realmente desabafar. A intervenção, né, gente? E agora? A gente fala com ele que ele tem que internar? E agora? Será que a hora é agora, né? Será que a hora é agora? Não, mas antes da gente dar o recado então pro Adriano, vamos lá, né? Assim, como eu falei, nós temos esse podcast, Rodrigo e Thiago, a gente criou especialmente para nós dois, né? No Isso. primeiro momento. Chegamos ali depois dos 40, 45 e vieram algumas reflexões, algumas doídas, confesso. Por exemplo, para mim não foi fácil chegar nos 50 anos, eu fiz em dezembro 50 anos. E eu até brinquei, né? Se fosse um aeroporto, eu pousei tipo um aeroporto de garimpo, sabe? Uma coisa Bem turbulenta, bem né? turbulenta, bem turbulenta. E aí a gente tem esse tema com muito carinho, com muita atenção, que é a saúde mental. Sim. Com a saúde mental. E a nossa dúvida existe realmente uma atenção especial que nós temos que dar para a saúde mental quando chegamos ali na meia-idade, seja o que a gente entenda isso, meia-idade, 40 anos, 45, 50, e com foco na saúde mental masculina. Então, temos motivos realmente para ficarmos atentos. Eu acho que nós temos sempre. Saúde mental a gente tem que lidar com todas as idades, né? Mas eu acho que quando vocês falam desse público mais velho, é um público que, em geral, teve menos liberdade, menos acesso a esse tipo de assunto, ou esse tipo de liberdade de falar sobre esse assunto. Uhum. Hoje a gente tem a população masculina que mais morre, na verdade, é a jovem, né? De 14 a 25, 14 a 24 anos é a população que mais morre por causa da violência, né? Violência em geral. Mas existe um público também mais velho que morre por outras causas também, que tem muito a ver com suicídio. Então, assim, essas polaridades, os jovens também morrem muito de suicídio, né? Mas o pessoal mais velho também existe uma questão que é importante. Então, assim, a gente tenta no trabalho até fazer um foco maior com essas pessoas, uma preocupação maior com essas pessoas, pra gente ver como é que vocês estão. Então, assim, é um trabalho difícil, o Rodrigo pode complementar aí, porque a gente tem que bater na porta. Fala assim, vem cá, ó, vem cá, você tá bem? Como Ninguém é que você procura, tá? né? O homem mais velho não procura. É muito difícil, mas eu vou deixar o Rodrigo complementar. A gente vê uma mudança, né? A gente já sente, na verdade, uma mudança na postura masculina de buscar o tratamento de saúde mental. Mas, se fosse para fazer um comparativo, eu diria que isso tá engatinhando. Existe realmente. Eu não vou dizer preconceito, mas eu sinto muito medo. Eu vejo muito medo do público masculino, do masculino, ou seja, do homem, em buscar ajuda. Medo de quê, Rodrigo? Exatamente. Poderia ser. Medo de descobrir que ele tá doente. Medo de descobrir algumas coisas referentes a ele que ele não sabia. E agora tá chegando nos 50 anos e tá olhando pra trás falando assim,
putz, grila, o que eu faço com isso tudo agora? Eu vejo muito isso nesse sentido. Você acha que é isso que trava essa busca? Porque o Thiago comparou assim, né? Ele comparou o homem mais velho e o homem mais novo, né? Mas essa comparação do homem com a mulher, ele procura menos mesmo. Isso aí é estatístico, tem... Estatisticamente falando, o homem, ó, hoje, na sociedade moderna, o homem, ele é... Eu não vou falar os números exatos, Uhum. porque eu não lembro de cabeça, mas 76% das pessoas que morrem em presídio são homens. O maior número de abusos sexuais que tem são de homens, por causa dos presídios. Uhum. O maior índice de suicídio, como vocês já falaram, o maior índice de ataque cardíaco, o maior índice de AVC, o maior índice de desenvolver câncer, de uma forma geral, é tudo muito voltado para o público masculino. Então, como eu trabalho com psicologia há 16 anos. E nesses 16 anos é muito focado em psiquiatria. Então eu trabalho em clínica psiquiátrica já há um cacetão de tempo. E eu vejo muito isso dentro do universo psiquiátrico. O homem, ele busca. Ele busca, mas ele busca com aquele medo. E quando a mulher vem mais aberta, sabe? Ela já vem assim, olha, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, não sei o que e tal. O homem, ele vira e fala assim, cara, eu tô precisando de ajuda. Aí ele se abre a oportunidade e fala, então tá, tô aqui pra te ajudar. Aí ele olha pra sua cara e fala assim, E fica aquele silêncio, não sabe o que dizer. e fica assim, E a gente até e falou aí? sobre isso, né? O que você vai me falar? Eu falei, ué, o que você vai me falar? O que você quer tratar? E aí a coisa... E normalmente é quando tá nas últimas já. A gente até falou Isso, brincou exatamente, sobre Clínica isso, né? psiquiátrica. É aquela coisa assim, ele procura ajuda, mas quando chegou no limite ali de não tá aguentando mais, né? Tanto saúde física quanto mental, Quando né? cai no hospital. Com certeza. Isso, por exemplo, saúde física. Às vezes, quando vai procurar ajuda, já é tarde demais. Né? Então, se for, por Já tá com exemplo, diabetes. já está com diabetes, se for um câncer, já tem metástase, né? E a questão da saúde mental, que a gente não tem essa imagem, né? A imagem, que todos os outros problemas físicos, a gente tira uma imagem, tira um raio-x, alguma coisa. Como a gente não tem imagem, então, visualmente, a gente não está vendo que piorou, né? Mas aí, eu acho que deve ter alguns sinais. Deve ter alguns sinais que a pessoa dá, né? Em que sentido? Tem muitos sinais a vida inteira, né? Ah. Eu acho que eu gosto muito de uma fala do Jung que fala que todo sintoma é uma tentativa de cura. Então, assim, a gente tá sentindo sintomas há muito tempo, só que a gente cala. A gente Sim. não quer escutar essa dor aqui, aquele incômodo ali, aquela tristeza aqui, essa vontade de chorar que eu reprimi, essa ansiedade que eu tenho que ir pro cantinho, que tenho que ir pro banheiro, respirar, voltar. A gente sente o tempo todo, só que a gente cada vez mais está se permitindo sentir, se permitindo demonstrar que sentimos. Só que ainda existe um receio muito grande de toda a população masculina. Não tô falando só do mais velho, não, mas Uhum. novo ainda tem. É mais fluido para eles, mas No mais velho é mais velho é evidente, mais né? evidente isso, porque tem toda uma construção cultural, social, né? Era Assim, isso que eu ia te perguntar. Isso parece que é meio jargão, né? Mas por que a gente se reprime tanto assim? Essa galera dos 50, assim, né? Tem tantas explicações, né? Não dá para falar assim, é por causa disso, mas se a gente for pensar assim, um contexto até histórico, assim, o homem sempre foi servido, né? Sim. O homem sempre foi, ainda a gente vive numa sociedade machista, eu não precisava fazer muita coisa para receber, né? Então, eu recebia o cuidado, eu recebia a atenção, e eu acho que isso acabou passando de geração em geração, mas existe a nossa masculinidade que é muito frágil, que não se permite a competição entre os homens, a pseudo-competição é muito, muito grande no sentido de que quem é o mais homem, né? Uhum. Quem é o mais homem, não sei o quê. Então, a fragilidade se vê como menos homem, né? Aquela associação, tudo que é feminino é pior, né? Na sociedade machista. Então, uma fragilidade é pior. Então, se eu sou homem e mostro fragilidade, eu sou menos homem. Uma depreciação da energia feminina, do lado feminino em prol do masculino. Então, assim, mas tem tantas explicações, né? E tantas Eu tô lascado, eu nuances já chorei no nisso, primeiro né? Tem- episódio, bicho. Já tô... Não, você tá bem, na verdade, você tá no caminho, né? Agora tem uma coisa que o Rodrigo falou que eu achei muito interessante, Rodrigo, é a questão dessa... Quando a gente chega mais ou menos na cidade, ali na idade madura, algumas reflexões, o peso de algumas Sim. reflexões, né?
E, por exemplo, algumas escolhas que nós fizemos na vida. Então, olha, que carreira eu segui, né? A nossa geração, né? Vou falar assim, né? Quem está acima dos 40, 45, teve uma... Diferente da juventude de hoje, que está mais livre para expressar até a sua própria sexualidade, né? A nossa geração, ela não teve muita oportunidade disso, Não tinha né? espaço pra isso, né? Até de É carreira. uma questão física, fisiológica, né? Nós tivemos o HIV no Isso. início dos anos 80. Início dos anos 80. Então, né, eu acho que é uma geração... Hoje, essa geração mais jovem, né, que eu tenho um filho de 14 e 15 anos, então eu vejo que eles são mais livres nas escolhas deles. Então, eu acho que eu não tenho tanta influência na escolha deles de profissão. Eles... Porque tem um leque, né? E a nossa, os pais ainda tentavam dar uma condução, né? E essa questão da sexualidade que a gente está falando, poxa, quantas pessoas deixaram de fazer uma reflexão sobre a questão sexual, sabe? Pô, eu sou hétero, sou homo. E alguns vão fazer essa reflexão tarde, né? E eu acho que isso pode trazer algumas consequências também. Então, eu achei muito interessante essa questão que você falou, porque... Tava tratando de um casal com esse problema. Sério? Então, é algo que pesa, de fato, né? Pesa muito. Também. Também. Você poder utilizar um espaço de reflexão, seja público ou dentro de um consultório, para você poder ressignificar a tua própria sexualidade, porra, ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba você chegar no momento da sua vida em que você não sinta que o tempo passou. Eu vejo muito isso no público masculino, no público homem. Quando eu vou atender os homens, eu sinto sempre um ar de... Cara, o tempo passou. Isso. De tempo perdido, né? Deixei muita coisa pra trás. A gente Tempo falou sobre isso. perdido. Tempo passou, eu fiz escolhas que eu não podia fazer mais, ou eu não fiz escolhas que eu queria ter feito. E você tem uma sociedade que abraça isso pro feminino com muita facilidade, né? Eu tava até brincando com um amigo hoje, falando hoje pra ele. Eu falei, cara, ontem, aliás, quantos programas você conhece que a gente tá falando sobre homem? E quantos programas de televisão você conhece que falam sobre tudo e absolutamente tudo do universo feminino? Aí ele, porra, eu falei, se for na GNT, então misericórdia. É um atrás do outro e às vezes é um junto com o outro. É tipo assim, é o mesmo programa falando de 10 temas diferentes. Aí eu perguntei pra ele, me fala sobre o universo masculino. Aí ele ficou parado olhando assim e falou, cara, não tem, né? Não tem. Tem que caçar, tem que... Não tem. Não tem. Quando tem, vem muito por aquele viés assim, mas o homem é errado. Mas o homem faz isso. Mas não sei o que, masculinidade tóxica. É sempre dando porrada. Você não tem pra acolher. Isso, Você não vê. Eu não vejo isso. Essa questão do acolhimento, seja socialmente falando, seja psicologicamente falando, de nós enquanto espécie. Mas eu não vejo assim, a possibilidade de nós, enquanto sociedade, a gente chega e fala assim, não, beleza. Fala aí. Tô aqui contigo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho hoje, a gente tem muito esse viés, né? Da sociedade que fala muito da masculinidade tóxica. Porque o homem é tóxico. Porque o comportamento é inadequado do homem. Porque o homem tem que mudar. E aí, quando o homem muda, o que vem? Desaprovação. Quantas vezes a gente já não viu YouTube? Mas por parte dos shorts, próprios homens, inclusive. E das mulheres também. É. E das mulheres também. Falando, mas homem pra mim pode chorar, não. Não. Nesse negócio de homem viadinho, pra mim não é comigo, não. Mas... Quantas vezes eu não vejo isso? Quantas vezes eu não vejo uma busca de uma pessoa, do colega de trabalho, por exemplo, reclamando que não arruma namorado. Que não tem namorado. Aí ela vira e fala assim, cara, não tem namorado, não sei o que e tal. Aí teve uma que foi maravilhosa, que ela virou e falou assim, cara, pensei que ia me dar bem no carnaval, e aí não arrumei nada. Pô, foi fraquíssimo. Aí eu perguntei, onde você foi? Aonde você foi? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu fui no baile gay que teve aqui. Eu falei, meu amor, e ela é mulher. Eu falei, meu bem, então... Ela, Rodrigo, mas é porque eu não gosto do outro lado e tal. Eu falei, não, eu entendo, mas... Você percebe? Percebe, entendi. Como a coisa fica pendulando? Não é fácil, né, pra homem da nossa geração. Mas tem essa questão, assim... masculinidade tóxica, acho que é um termo, né, que a gente talvez não entenda
assim tão Sou bem ainda, veementemente né? contra essa, É. essa expressão. A gente estava até conversando sobre isso, né? A diferença, nem sei se tem uma diferença semântica mesmo, entre masculinidade tóxica e o tal do machismo estrutural, né? Quando a gente fala em masculinidade tóxica, parece, não sei se tem diferença semântica, mas você está atribuindo ao indivíduo, né? Sim. É a expressão da masculinidade dele. E essa questão de um posicionamento estrutural, ele envolve tanto homens e mulheres, né? Porque esse tal desse machismo estrutural parece que não é seletivo, né? Não é um posicionamento só do homem ou só da mulher, envolve, enfim. Eu não sei qual é exatamente o nome, sabe? Mas assim, o que eu percebo da nossa geração? A gente passou por uma mudança, a gente está no olho do furacão, né? Então, quando nós éramos criança, programas infantis eram politicamente incorretos, né? Não é? Propaganda de televisão. Criminoso, Era né, criminoso, cara? no olhar de hoje era criminoso. Propaganda de cigarro, propaganda de bebida, a exposição de mulheres, né? Gente, eu lembro que Playboy era uma coisa Era um evento. comum. Era uma revista Fulana encontrava saiu na na casa das Playboy. pessoas. encontrava na casa das pessoas. E aí a nossa geração, ela viveu algo que mudou totalmente. Então, as propagandas são proibidas, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. E aí, quando o Rodrigo falou do acolher, eu acho que tem uma questão seguinte: alguns homens, e aí que eu acho legal, a gente precisa. Talvez eles não tenham conseguido acompanhar algumas mudanças. Né? Alguns falam assim, poxa, mas é muito mimimi. Esses dias, inclusive, eu estava no restaurante, o cara ficou chateadíssimo, porque duas meninas não deram atenção para ele, e ele, tá de mimimi, não sei o quê. Ele não entendeu que passou a época em que você poderia dar uma cantada mais agressiva e era um sinal de masculinidade, sabe? Ele não entendeu. Então, assim, eu acho que tem uma forma aí da gente tentar trazer luz para algumas pessoas, sabe? De dizer, olha, o mundo mudou. O mundo mudou. Tudo bem que quando você era pequeno, quando você era adolescente, era normal isso. Mas o mundo mudou. Não é porque era normal há 30 anos atrás que tem que continuar sendo normal hoje. Concordo. E a gente precisa dar uma luz para esses caras, né? E a palavra-chave eu acho que é equilíbrio, né, André? Porque assim, o mundo mudou, né? Muitas coisas precisam mudar, a gente precisa mudar. Em contrapartida, o outro lado da moeda não é pura e simplesmente rechaçar um comportamento, porque às vezes existe a vontade legítima da mudança, você não sabe como. Né? Acho que a gente conversou sobre isso. Você tem ali os extremos, né? Posicionamentos extremos, e aí você tem vários movimentos, seja para um lado, seja para o outro, e tem a galera que está no meio do caminho. Né? A gente falou sobre isso, eu tô querendo aprender, mas várias vezes eu me sinto inibido de colocar alguma posição e dizer assim, gente, eu ainda não sei como é. Mas, Adriano, eu vou problematizar isso aí. Ótimo. Opa. Aí eu também tenho uma birra com colocar o homem nesse papel de vítima. Do tipo, eu não sei o que fazer, eu sempre fui assim, como é que alguém tem que me ensinar, mulheres me ensinem, minorias me ensinem. Não. A gente tem que ser ativo e ir atrás das coisas. Eu entendo que há dificuldade. Há dificuldade sim, mas enquanto a gente ficar no polo passivo de esperar que as mulheres nos ensinem, que as minorias nos ensinem, a gente continua no trono privilegiado. Não, cara, existe, por exemplo, criação com apego, criação positiva, há 50 anos. Sim. Aí a gente está falando isso cada vez mais forte hoje em dia, né? Voltando até para uma população um pouco mais nova de pais. Já tinha, eu tenho até uma brincadeira com minha mãe, as minhas filhas estudam no Maria Montessori, que é uma escola montessoriana, e minha mãe falava assim, na minha época não tinha isso. Mãe, essa escola tem mais de 50 anos, como não tinha? Como não tinha, né? E, então assim, talvez não tinha, aquela geração não tinha esse ímpeto de procurar, não era importante para eles, mas assim, eu acho que a gente tem que ir atrás, sabe, Adriano? Assim, não ficar... Mas Ficar esse parado. atrás, Entendendo. Eu acho que eu tô entendendo, mas vamos lá. Essa provocação é bacana. Você tá dizendo o seguinte, a gente não pode ficar simplesmente parado, passivo, né, esperando que as coisas caiam no colo. Eu concordo. Né? Mas e quando você realmente sequer sabe onde procurar, porque você não tem as referências? Né? Que o André falou Não tem assim... literatura, cara. Básico, não tem literatura sobre isso.
Mas não é só isso, Rodrigo. Não, sim, mas assim, o básico mesmo. Aham. Você não tem literatura. Vai pegar um livro não hoje tem, pra né? falar sobre o universo masculino. Sobre Porque livro de a minha- autoajuda masculina. Uhum. Falando de mim, A falando gente já de mim. consegue encontrar alguns bem bacanas. Tem muito ainda americano, inglês, começando a em surgir agora. linguagem inglesa, mas tem muitos... É porque assim, eu acho, eu tenho uma visão que a masculinidade ou as masculinidades estão mudando muito por causa das paternidades que estão mudando. Uhum. Isso gerou um embate na sociedade. Ó, eu quero ser um pai, mas eu quero ser um pai diferente. Né? Isso começou lá na década de 90, quando os psicólogos falavam que chegavam os homens frágeis, os homens fracos. Eles falavam assim, os homens fracos. Que realmente os homens... Eu não sabia qual era o papel. Tinha aquela paternidade tradicional e estava surgindo alguma outra coisa que eles não sabiam. Ali realmente não tinha nada. Ali era deserto. Mas hoje a gente já tem, sabe, assim... A gente já tem atores como o James Hollis, que é um junguiano, que ele, inclusive, ele tem um livro excelente que fala sobre a sombra de Saturno, a cura da ferida masculina. É muito bacana esse livro, que ele fala explicitamente sobre vários dilemas que nós homens temos, se não é de paternidade, é sobre masculino. E aí, agora a gente tem que estar aberto a ler. A gente tem que estar aberto a pegar uma Bell Hooks desse que vai jogar na nossa cara e dar 3 tapas na nossa cara e a gente ficar, pô, beleza. Uhum. A gente tá disposto a isso? Mas então, olha só, eu acho que é aí que entra o meu ponto. Aí eu vou falar por mim, né? Todo o meu processo cultural que gerou o meu comportamento, ele veio, não vou dizer que não foi impositivo, mas tinha uma construção ali, né? Que começa na família. Então, desde o momento de família, você começa a compreender e absorver aquilo que é traçado como masculinidade. Aí isso passa pela escola, passa pela adolescência, que você vai descobrir, por exemplo, sobre sexo, não dentro de casa, mas conversando com os amiguinhos, isso é turbulento pra caramba e tal. E aí você se constrói, Até hoje, assim. né? Aí depois... É normal, né? Aí você chega, né, sei lá, aos 30, 40, 50 anos, e eu tenho discernimento para ver assim, as coisas mudaram, né? Mas eu não me preparei sequer para buscar esse diferente. Né? Então tem coisas que eu passo hoje que nitidamente eu vejo e me incomodam, e ali, então, aquilo que eu consigo enxergar realmente e me incomoda, eu consigo mudar, mas tem outras que passam despercebidas mesmo, sabe? Ainda tem aquela névoa na frente, porque o processo cultural foi tão forte, me aprisionou tanto, que eu sequer consigo ver. Então, e aí, qual é a minha... Você falou um negócio importante, né? Porque, pô, eu falar de dor agora, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou abrindo esse espaço para a gente conversar sobre as minhas necessidades, mas não estou me vitimizando. Mas o fato é que tem coisa que eu não vejo. E aí eu fico nesse meio do caminho, e aí tenho medo, por exemplo, a gente conversou sobre isso no primeiro episódio, de repente me equivoquei numa fala. Né? Soltei uma fala que não seja mais adequada, que possa parecer ou preconceituosa, ou homofóbica, ou misógina, ou seja o que for, né? E o fato é, né, que nesses polos que a gente está vivendo, o que naturalmente você vai receber? Vai receber pancada. E se você está bem intencionado e realmente quer aprender, aquela pancada pode te inibir. Então, eu acho que a discussão aqui é a seguinte, né? Como é que a gente encontra equilíbrio nisso tudo, entendeu? Então, sem se vitimizar... O acolhimento que o Rodrigo falou, né? Isso. É o acolhimento, então, né? não quero me vitimizar. A gente até conversou sobre isso, né? Realmente, o papel da mulher é nos ensinar alguma coisa? Não. Mas a gente está todo mundo junto compartilhando alguma coisa, né? Fazendo troca e tal. Só que não é assim, parece que é muito confuso, é muito turbulento esse meio do caminho. E aí entra naquilo que a gente estava conversando. A gente está falando de um grupo, supostamente, né, que está buscando, mais esclarecido e tal. E aquele que ainda não se identificou, voltando para os sintomas, voltando para as reações, né? Aí você vê o cara que tá com esses problemas todos, mas como é que ele manifesta isso? Conversando? Não. Ele se manifesta com um nível de irritabilidade altíssimo. Aí o que eu vi num vídeo ontem ou anteontem? A irritabilidade no homem não chama atenção porque já é do perfil masculino. Né? Então, assim, existem vários sintomas ou características do homem que podem ser um grito, um pedido de ajuda, mas que passam por esse perfil
O homem é assim, Uhum. né? E aí fica essa coisa que Legal. não se resolve, entendeu? Eu acho que é por aí. Sim, fica um contexto que não permite a mudança, né? Seja pela questão da sua própria subjetividade, ou seja pela questão social também. Porque você mesmo acabou de falar, você trouxe um exemplo muito bom. Poxa, tá, beleza, eu tive um comportamento inadequado. Isso acontece com qualquer um de nós. Homens, mulheres, brancos, negros, gays, héteros. Todo mundo, uma hora, mete os pés pelas mãos. Mas eu sinto muitas vezes que o peso que isso vem, e aí eu não tô vitimizando. Eu tô trazendo isso dentro do meu ponto de vista como homem Uhum. e como psicólogo, que trabalha com pessoas. O peso que isso vem e esse excesso de responsabilização que vem pra cima do homem. Sabe? Então, assim, a mulher errou. Mas a gente entende, né? É difícil ser mulher. O homem errou. Mas que filha da... Olha aí, é um safado mesmo. Você vê muito essa questão, essa dissonância da receptividade. Eu vejo isso muito nesse sentido. E você acha, Rodrigo, que isso causa uma pressão maior pro homem que pode Cacete! trazer aí uma Cacete, pressão cara. que pode impactar a saúde mental, por exemplo? Mas a Gillette fez uma peça publicitária uns anos atrás que ela ofendeu o público dela todo. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso? Não, Como é que era? Qual era? Não lembro. Ela só chamou o público dela, que é o público... Cara, tu tá fazendo Gillette pra barba, certo? Aham. Então, majoritariamente é o público homem, né? Masculino. Que tem barba. Que tem barba. E tem barba. Até aquela galera que não tem barba. Cara, na mesma peça publicitária, chamaram o homem de estuprador, de anarquista, de agressivo. Na mesma... Eu fiquei olhando aquilo ali abismado. Eu falei, cara, eu nunca vi alguém ser ofendido em tantas vezes em tão pouco tempo. Porque YouTube, uma coisa que a gente sempre fala, né? Que vocês estão aqui, Uhum, né? sim. Em mídias digitais. Vai abrir o YouTube, aí aparece uma propaganda da... Eu ia falar... Mas enfim, uma propaganda de produto de higiene. Aí tem um cara botando uma máscara, aquelas máscaras faciais, tipo de alga, que o cara vai e faz aquele peeling e tudo, e o outro lavando o sovaco na pia. Aquela coisa muito anos 80, né, cara? Quem nunca, né? Dá aquela lavada no sovaco. Ainda bem que era o sovaco. Chega daí. Não, mas aí é porque eu acho que os caras quiseram mostrar outra coisa, mas é porque, né, Porque para o horário do YouTube. podcast não permite. Aí a propagandazinha lá, aí a narradora. O narrador, aliás, aí tá falando do cara da máscara. Esse é mais homem ou menos homem? Por que tem que vir nessa porra dessa passiva-agressividade, cara? Por que precisa vir desse jeito? Você tá querendo vender produtos de beleza para um público que não se cuida. Aí qual é a primeira coisa que você faz com ele? Ofende. É aquilo que você tava me perguntando. Será que isso bota uma pressão? Porra! Será? Não, pra nesse cacete, ponto eu pode falar, concordo. Assim, existe os produtos de beleza, né? Que tem os masculinos que são cinza, né? São não sei o quê, Aham. Bacana, Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Tem muita gente que critica e fala, é o mesmo produto, só que tá numa embalagem e o nosso machismo estrutural fala com que você tem que ter um outro produto. Mas se não tiver, o homem não vai usar às vezes. Sabia que tem homem... Vocês vão falando de autocuidado, só que a gente tá falando de autocuidado no nível tão elevado que é a saúde mental. Tem gente Sim. que não... Gente, a masculinidade é tão frágil às vezes, para algumas pessoas, elas não tocam o próprio corpo. Tem pessoas que não se ensaboam. Hábitos de higiene Hábitos mesmo. de higiene. Você sabe que O câncer de pênis. Câncer de pênis é muito grande. É feito por isso. E, assim, as Não pessoas, elas não lavam o próprio pênis, não lavam o próprio ânus, porque é uma coisa de viado pegar. Gente, sério? Tem gente que faz... Como é que Imagina, você ser tão hétero que você não pega no próprio ano. Pois Porra, é, né? alguma coisa nesse Maravilhoso, sentido. né? Eu vi um cara falando que ele era o shampoo, sei lá, o sabonete que ele deixava escorrer pelas costas e Meu ia lá no Deus do rego. céu. Gente, Um cara desse morre solteiro, morre não? é muito frágil. Não, mas pior É que muito não. frágil, só que Mas assim, morre a gente- doente. Só que a Olha gente aí. tem que acolher justamente essas questões, porque assim, imagina o sofrimento desse cara. Olha só, quando a gente começa a ter
esse tipo de comportamento que acaba sendo um pouco até obsessivo. Uhum. Tem gente que não come salsicha. Por causa, Por causa do formato. do formato fálico. Olha só que limitação de vida que essas pessoas não têm. Que Não, eles- mas pelo menos não ingere Mas aí a gente já veneninho, tá né? indo Que mais pra salsicha. psicose, né? Isso. eu acho Eu que tem nunca muitos... peguei um caso desse tipo. Tem. Assim, esse aí, não Tem os duvido, machismos, pelo amor de claro, Deus. é. Não duvido, mas eu Tem os realmente, ma- pra mim, É porque se a gente falar isso, talvez... Não fumam, então, né? saia do normal, mas eu acho que tem muita gente ainda que ainda tem muita dificuldade, por exemplo, com o próprio corpo. Tô falando porque é as questões interessante. fálicas, até acho que concordo, mas de tocar o próprio corpo, gente. Não, Gente, com que certeza. absurdo. De ser Não, quando limpado, você vê ser- que é pequeno, assim, é pequeno para dada a proporção Cara, que nacional. doideira, né? Mas quando você vê que existe uma forma de câncer que ela se desenvolve pela falta de higiene, Não, e causaram por essa questão Aí você fala assim, de não... cara, E por que a higiene às não vezes acontece, não é nem né? porque, às vezes não é nem porque tem por causa de machismo, ou porque não é aquela coisa assim, não vamos tocar porque isso é coisa de viado. O ano sim, eu acho que o pênis menos, né? As duas coisas. Talvez. É porque o homem tem até aquela coisa do exame de toque, né? Que tem muito esse medo, que eu vejo mais como um medo. O paciente falou assim: vai que eu faço o exame de eu gosto. Eu falei, ai, cara. Desbloqueou uma habilidade nova, pô. Tu tá achando ruim? Cara, Desbloqueou uma eu queria- habilidade nova. Por que você tá eu achando queria ruim? dizer que eu me comprometi a fazer o exame, assim, não me amedronta não. Vamos continuar o assunto, Não, vai. aí, ó, a masculinidade. Mas aí, ó, é frágil, aí, ó. né? É só você arrumar Frágil um médico anão, cara, que tem um dedo pequenininho. Agora, gente, é verdade... Desculpa. Não, mas é porque, só para voltar nesse ponto que o Thiago trouxe, e deu vários exemplos, né? Porque o que me chamou mais a atenção foi essa coisa que ele falou, que a gente está num nível, falando de autocuidado, mas num nível muito alto, né? A gente está pensando lá na saúde mental, mas o quanto, então, em outras áreas da vida isso não reflete, né? Essa falta de cuidado, que talvez até desemboque num problema de cuidados com a saúde mental, mas que passa desde da saúde física, né? Aí Sim, nós sim. comentamos de higiene, aí o quanto isso não pode se desenrolar em outras áreas, né? Relacionamento, vida financeira, trabalho, Claro. enfim, o quanto isso não pode se desdobrar, né? E a gente está pensando, esse o tema do programa agora, falar de saúde mental, mas como tem várias outras áreas que podem ser influenciadas por esse tipo de comportamento, O né? universo masculino é muito amplo, cara. Nossa senhora, muitas áreas. Agora para vocês, assim, a pessoa, principalmente na saúde mental, né, que é a área de vocês, quando vai procurar ajuda, tem influência de algum agente externo ou eles vão por conta própria? Eu estava lendo uma estatística de que homens casados procuram mais ajuda. E aí porque a mulher tá lá, vai. Não tenho dúvida. É isso mesmo? Minha experiência de consultório não deve ser a mesma do Rodrigo. É porque a minha As experiência mulheres sempre geram porque mais input para os homens Sim. procurarem. É porque a minha experiência de consultório, por eu estar muito dentro da psiquiatria, então o homem quando quebra, ele já quebra pra valer. Isso, Então ele mesmo já busca, porque ele já chega numa clínica psiquiátrica. Cara, tu tá numa clínica psiquiátrica. Então ele sabe que alguma coisa de muito errado está acontecendo. Então eu já tenho uma visão até um pouco mais diferente justamente por causa disso. Porque o cara mesmo já busca ajuda, porque ele falou, Rodrigo, eu vim parar numa clínica psiquiátrica. O estágio já tá lá na frente, consigo né? trabalhar, Já tá Não muito consegui avançado. nada, que é o matar. limite, né? Que é o que a gente falou. Que é o limite. Só procura ajuda quando tá lá no limite. Que é o limite, exatamente. Que é o Entendi. limite. Aí eu vou trazer uma reflexão pra gente, assim, Oba. a gente fala desses limites, eu acho que no limite é mais fácil até da gente ver, né? Mas assim, a gente aceita receber ajuda? Nas pequenas coisas da vida? Não, É uma coisa, a gente tava ali embaixo, eu perguntei pra vocês, vocês querem ajuda pra levar alguma coisa? Aí você aceitou, eu falei, ó, bacana. Porque até nas pequenas coisas a gente tem muita dificuldade de aceitar ajuda, Sim. né? Eu acho que, voltando até a sua primeira pergunta, André, pedir ajuda. Eu acho que um primeiro passo para quem ainda não consegue pedir ajuda é aceitar ajuda. Quando lhe é oferecida. Então, assim, eu vou falar por mim agora, por mim. Eu entrei meu pai tá com um processo demencial e ele ficou muito turrão. Muito teimoso. Na verdade, a teimosia veio à tona de tudo que ele já era. E não aceita. E não aceita ajuda. E não aceita, e não aceita, e não aceita, e não aceita. Isso pra mim foi tão forte. Aí um dia, eu falando com minha esposa, falei assim, é bom pra eu ter um exemplo de como não ser. Aí acho que no mesmo dia, eu tava carregando, eu sou daqueles que carrega, eu
perco os dedos, mas eu vou só numa leva de compra, porque eu saco, tem que ir, voltar aí, voltar Nossa, aí, quem voltar, nunca? e voltar. Quem nunca? Eu perco o Quem dedo. nunca? Aproveitar a viagem. Não, eu perco o dedo nisso. Aí a minha esposa falou, você Gangrena quer deu. ajuda? Aí eu, não, tá bom, eu tô dando conta. E aquele negócio assim. Aí, na mesma hora eu lembrei da minha fala, falando do meu pai, falei, cara, por que eu não tô aceitando ajuda aqui? Não, e tem um texto, o Tiago, que você, acho que é não sei se você escreveu ou você é um dos responsáveis por eu ter lido esse texto, que é o homem não se achar um super-herói, né? Porque essa imagem que a gente cria, né? E eu acho que é aí que a gente está falando, né? Como você é criado, de que você é o provedor. Eu acho que é um peso muito grande, sabe? Você é o provedor da família. E aí isso cria um incômodo até quando a mulher ganha mais. Mas assim, essa A maioria síndrome... das mulheres já são mais provedoras do que homens na Olha aí. sociedade. Exato. E assim, e A o maioria quanto... dos lares é provido por mulheres, é isso que eu quis dizer. E o Desculpa. quanto que isso impacta esse homem que acha que tem que ser o provedor, tem que ser o super-herói. O quanto que isso mexe com a cabeça dele. Minha É mulher, o que a gente falou minha no mulher início, sempre né? ganhou muito mais do que eu a vida toda. Eu ficaria feliz, minha Mas minha- Você acha que eu acho ruim? Eu não tenho problema Mas é uma com questão isso, da não. identidade mesmo, né, André? Assim, a gente acaba criando um construto, uma persona, uma identidade que é muito fixa, sabe? É cristalizada, é salinizada, assim. Então, a gente tem muita dificuldade de mudar isso. E eu acho que a gente tem que mudar. É Tem, isso mesmo. É Tem porque que o mudar. aceitar ajuda passa assim, que nem a gente falou no início, é sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de que a gente pode andar junto, que a gente pode compartilhar, você se sente fragilizado. E o mais interessante é isso que pega mais pra mim, sabe? É porque nem sempre isso é evidente, né? Porque a gente tá aqui conversando de maneira lúcida, então não, eu compreendo, né? Hoje a gente vai falar sobre isso mesmo, né? Então, os dois conhecem a minha namorada e eles conhecem por conhecerem mesmo, e você conhece de meia hora da minha sessão de 1 hora, meia hora é falando dela, né? E ainda assim, e falo com orgulho, né? O quanto que ela é Grande Simone. grande Simone, né? O quanto ela é uma profissional maravilhosa, o quanto ela trabalha bem. Então, e em algum momento, né? Mesmo no alto dessa lucidez, bate assim, cara, será que não tem um quesinho de competição? Será que eu não estou me sentindo, qual é a palavra para isso? Um pouco atrás dela, né? Então é aquela coisa assim, né? Não tem problema da minha mulher ganhar mais do que eu. Né? Você fala isso, né? Porque, pô, ela vai comprar junto comigo, então, mas será que não tem mesmo? Então, é muito naquele sentido que você falou, né? A gente está discutindo lá em cima, num nível de lucidez, que tá tudo bacana, né? E tem aquele nível lá embaixo. Só que entre um extremo e outro, como ela mesma diz, né? Tem 50 tons aí, né? Do que pode ser discutido. Né? E a gente só pega isso exercitando, conversando, batendo esse papo, o que não é uma coisa muito comum, né? Mas alguém já perguntou pro universo feminino se o universo feminino sim se importa de ser a provedora? Porque a gente fala muito dessa coisa de nós não conseguirmos abrir mão de papéis e de um funcionamento social, mas o quanto a sociedade está disposta a abrir mão disso também, ou a mudar nesse aspecto? Eu vejo, repito, eu vejo isso dentro da minha própria realidade profissional. E de vida também. Eu quero muito um homem sensível. Aí quando esse homem sensível aparece, vem uma crise no casamento. Vem uma crise no casamento. Será? Vem mesmo? Vem. É mesmo? Vem. Uma crise no casamento. E aí eu falo homem sensível no sentido de você sair dessa postura máscula, não vou nem usar o termo masculino, mas máscula, que é trazida, que a gente tem, né, que é social e é natural, e sei lá de onde vem isso. A gente não pode estipular diretamente, mas eu falo daquela mudança de postura dentro da própria relação, por exemplo. Quando o cara se acalma mais, no sentido não belicoso, mas eu digo assim, dele ser mais brando, dele ser mais compreensível. Aquela natureza mais branda. Sabe? Eu não sei, eu não tô achando um adjetivo mais específico pra isso. O quanto que aquela mesma pessoa que tava ali reclamando dessa abertura, de não ter essa abertura, quando essa abertura vem, fala assim, uai. Mas isso é regra, Rodrigo? Você acha que isso, assim, Não, nada é todo regra, relacionamento, querido. tipo... Não, nada é regra, mas eu vejo isso muitas Você vê vezes. isso acontecer? Vejo. Um conflito surgir nesse sentido. Eu repito, assim, o mundo psiquiátrico ele é tudo muito escancarado. Porque quando a pessoa busca um tratamento psiquiátrico dentro de uma instituição psiquiátrica, a coisa já tá assim, a ferida já tá esgarçada.
Então, essas nuances a gente vê com muito mais facilidade, com muito mais riqueza dentro desse métier, dentro desse objeto de estudo, vou colocar dessa forma. Entendi. Entende? E aí eu vejo nesse sentido assim, tá, mas o quanto que você tá permitindo que essa adaptação também aconteça? Porque aí a gente volta um pouco para aquilo que a gente tá falando, né? Eu quero a mudança, eu quero, né? Eu promovo, eu espero a mudança masculina. Mas aí, como é que essa mudança está sendo promovida? E aí, não é aquela coisa da passividade, mas existe uma promoção social que a gente pode fazer disso. O quanto que isso também não está sendo promovido e o quanto isso também está sendo coibido. Entendi. Eu sempre... Fica a dúvida. Fica. Eu tô aqui pensando aqui. Assim, sempre que todas situações de consultório onde a pessoa tem um marido, uma mulher, eu sempre falo, ó, você tá mudando. Vai mudar o resto todo. Uhum. É um sistema, né? A teoria do sistêmica é isso. Assim, Sim, você é uma engrenagem da sua sim. família, Isso. você vai mudar, o resto tudo vai O mudar. resto tudo vai mudar. Vocês têm que estar preparado para isso, tá? Você tá preparado para isso? É isso mesmo. É isso que vai acontecer, porque muda, não tem como uma pessoa mudar e o resto não mudar, senão não se encaixa mais. Agora, eu não sei como é que é a experiência do Rodrigo aí, você me corrige, já que é mais psiquiátrica. Eu tenho um trabalho enorme no consultório de traduzir a linguagem, não sei se masculina para o feminino ou feminino para o masculino, mas de tentar mostrar para os homens o que as mulheres estão querendo dizer. Isso eu atendo casais, hoje eu atendo casais, a maioria é equilibrado, homem e mulher. E aí quando eu tenho uma mulher que reclama de uma coisa, eu tenho que falar assim, provavelmente ele quis dizer isso, 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 isso. Talvez, vamos tentar uma abordagem desse jeito, o que você acha? Já pensou naquilo? Aí o homem fala, eu falo assim, olha, quando você falou isso, provavelmente ela deve ter entendido isso, isso, isso. Quando tá o casal é mais fácil, porque um já na hora já fala, é isso mesmo. E, então, assim, é muito engraçado isso, gente. Mas, Thiago, você já entendeu o que a mulher quer dizer. Tu ainda quer traduzir, tu quer ser um herói, cara. Mas se a gente não traduzir, como é que o cara vai entender, né? Não, primeiro é você ter conseguido entender, que eu não consigo, assim. Mas, assim, brincadeiras à parte, vocês falaram uma coisa muito interessante, que é uma coisa que tá na nosso radar também, né? Casais que envelhecem juntos, né? Envelhece assim, então 20 anos, 30 anos de casado, e esses processos, né? Então, imagina você tá aí casado com uma pessoa há 20, 30 anos e, de repente, tem esse start das reflexões. Uhum. O quanto que isso impacta nas relações, né? E aí só tem... Pode afetar o casamento, coloca para repensar. Mas não tem né? dúvida. Aí eu acho que só tem dois caminhos. Ou os dois crescem juntos, né? Ou pode ter uma ruptura. Que não é o fim do mundo também, né, gente? Que não é o fim do mundo. E existe também a opção eu vejo cada vez menos isso, de ficar quieto, mesmo sabendo que tá ruim. Por causa de muitas outras coisas que tem que manter o casamento. Mas assim, mas em geral eu vejo isso. Ou os dois juntos, ou rompe. Agora tem um tema assim, que eu acho que mexe com a saúde mental, né? Quando a gente tá falando de homens maduros. Potência sexual. Tem uma mudança, né? Eu tenho uma teoria que o homem ele tem um conflito geracional interno, porque a cabeça pensa em sexo como se fosse um adolescente, mas o corpo já não tem aquela prontidão estratégica, né? Então ele fica naquele conflito. Ele falou isso no último episódio, eu falei, gente, eu tô velho mesmo, porque eu não tenho essa... A cabeça não tá... Nem o corpo, nem a cabeça tá nessa animação toda, bicho. Assim, o homem já não pensa em 24 horas em sexo, pensa 18, né? mas parece que tem um descompasso, né? Mas eu acho que essa mudança de potência sexual tem um impacto, não tem? Na saúde mental? Pode impactar? O que vocês acham? Isso tem uma influência nessas reflexões? Porque está muito relacionado a essa expressão da masculinidade, né? Do másculo. Falocêntrico. Né? Isso, exatamente. Né? E aí? Sociedade humana é falocêntrica, né? Uhum. É isso que eu adoro a sociedade humana, que a gente é muito falocêntrico, cara. E tá tudo bem. Cara, quando eu vejo muito assim, quando isso vem... Não. Eu tô organizando as ideias aqui. Sendo bem honesto,
quando a sexualidade ela vem como um foco para isso, aí ela surge. Mas ela até pode surgir dentro do contexto de saúde mental de homens mais maduros, de 50 para cima. Mas tem muito mais coisa adoecendo e incomodando. Tipo. Cara, depressão, entende? Uma questão de significado, de propósito de vida, de você... Aquilo que a gente tava falando um pouco no início do episódio aqui, de você entrar um momento, chegar um momento da sua vida e falar assim, caraca, o tempo tá acabando. O que eu fiz? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Sabe, as escolhas, saudades daquilo que eu não vivi. Percebe? Então, é raro, assim, eu receber no consultório, mesmo lá na clínica, um paciente masculino que vem com que traz isso ali, na hora, assim. Sim. Isso pode até vir, mas vem depois de um processo de ressignificação mais intenso, com outras questões. Então, hoje eu vejo mais, pegando mais o público masculino, do homem, né? Eu vejo mais pegando depressão, ansiedade generalizada. O tal do estresse, né? Todo mundo só fala nisso agora. Depressão, estresse e ansiedade. Um estresse pesadíssimo, pesadíssimo. E uma questão que está associada diretamente a um processo de adoecimento natural que nós temos. Traumáticos. Por que natural? Porque a gente vive traumas. A gente se desenvolve, nós nos desenvolvemos, os traumas eles acontecem, só que aí voltando um pouco daquilo que eu estava falando, enquanto você tem todo o universo que acolhe um lado, do outro lado ele não tem para acolher. E não tem mesmo. Quantos podcasts você conhece que falam sobre homem? Mas não tem uma tolerância maior com algumas questões masculinas também? O quê, por Essa exemplo? coisa, por exemplo, hoje tá bem menor e também a mulher tá se empoderando para isso, mas até número de parceiros sexuais. Né? O homem sempre teve uma liberdade de caminhar ali numa liberdade que a mulher não tinha. Eu acho que tem ali um peso, contrapeso, não tem não? Mas aí nem eu entendi essa, mas é tipo assim, o que que significa pro homem? Ele tá se sentindo ameaçado? Não, ao mesmo tempo que ele tem algumas pressões, mas eles também têm alguns meios de escape, os privilégios. Ah, entendi. Uns privilégios que a mulher hoje ela teve que a duras penas conquistar. Né? Então, sim, eu não estou diminuindo esses pesos aí que tem no mundo masculino e que pode, nessa idade que a gente está falando, trazer algumas dores mentais, inclusive. Mas nós tivemos algumas oportunidades também que poderiam ajudar a aliviar essa... Assim, tentando responder as duas perguntas anteriores, eu também concordo com o Rodrigo. Eu não vejo tanta questão sexual com peso nos casais mais maduros. Nos jovens, sim. Eu já atendi casal até que foi um casal legal. que eles quiseram fazer terapia de casal antes de casarem. Eu achei fantástico. Fantástico. Eles não tinham casado e queriam para acertar algumas coisas já. Nos novos, sim. Nos novos, em geral, há um ritmo diferente ali. Eu acho que nos maduros que já se conhecem, já tem um processo de envelhecimento junto, o processo fica bom, né? O processo a gente legal. aprende a ficar bom. Então, assim, eu acho que, a não ser um caso ou outro de alguma disfunção erétil que isso esteja relacionado com a identidade masculina... Aí pode trazer... Aí vai trazer com certeza. Aí não é nem pode, vai. Vai trazer. Mas eu não acho que isso... pelo menos eu não tenho visto tanto mais isso no consultório. Agora, acabei perdendo a segunda pergunta que você falou, mas... Não, mas eu tenho... A primeira era quanto a isso, né? Quanto a sexualidade pode interferir nessa busca pela saúde mental. E eu queria voltar, nesse gancho que você trouxe, da depressão, da ansiedade e do estresse. Que eu estava lendo, esses materiais que a gente vem separando para conversar sobre o episódio, que eu acho que a depressão que a mulher tem mais do que o homem. Né? Eu queria saber assim, como é que funciona isso realmente? Como é que se chega nesse estágio? Qual é a diferença desses estágios? Se são estágios da mesma coisa? Depressão, estresse e ansiedade. Né? Independente de qual seja o problema, se é sexual, se é não sei o quê. Como é que isso se manifesta como um problema de saúde mental? Depressão, estresse e ansiedade. Primeiro, qual é a diferença desse trem?
de uma coisa para outra. Porque parece que assim, a gente ouve É. muito repetidamente, né? Ah, Eu Falou, não sei se a gente pode falar depressão Tem mais diferença? Não feminina. tem? Aí o Rodrigo, que é mais psicanalista, vai poder falar. Acho que talvez tenha muito a ver com uma ligação com histeria, que era ligado com feminino e coisa e tal, mas eu não sei se eu vejo isso, não. não, também não. Eu não vejo eu vejo outros processos, outras patologias, vamos chamar dessa forma. Que aí você vê coisas mais presentes no público masculino e no público feminino. Mas depressão, ela pega É porque, todo tipo mundo. assim, E aí, eu tô respondendo sua pergunta, Adriano, só pra complementar. Depressão, cara, trocando em miúdos, é perda do impulso. Perda do impulso da vida, perda da pulsão. É um esvaziamento. Então a depressão, ela não é aquela coisa, você que tá ouvindo isso, inclusive. A depressão não é aquele sentimento de, tô chateado com a vida. Tô triste. Tô triste, ai que saco, ai, eu não gosto do meu casamento, ai, eu não gosto do meu... Na vida, né? Cara, eu não vejo razão pra respirar. É um vazio. É um vazio existencial, é como se fosse um oco existencial. É uma coisa... assim, a depressão, eu vou te falar com toda seriedade. A depressão, do espectro dos transtornos mentais, ela é a que mais me assusta. É a que mais me assusta. E É uma coisa bizarra, que você olha pra pessoa... A pessoa com depressão, essa pessoa tá cinza. Você vê sabe a coisa do perde o brilho? vigor, né? Perde o brilho da vida. É porque assim, uma coisa muito aproveitando do sinistra. estereótipo, eu já ouvi coisas assim, né? Uhum. Tipo assim, a mulher com problema, ela tá deprimida. O homem com problema, ele tá estressado. Sacou? Percebe a diferença de linguagem? Sim. Não tem base científica nenhuma. Aham. né? Cara, eu nunca Não, ouvi falar disso. Eu tô estressado porque o homem tá estressado com o trabalho, tá estressado com... Como é que é? Era o que cabia a ele, né? É Era o isso, que né? cabia a Tá ele. estressado com ter que matar um leão por dia. E a mulher tá. Aí a depressão é vinculada ao quê, né? De maneira estereotipada, né? É vinculada ao que a gente chama de mimimi, ao que a gente chama de uma sensibilidade exacerbada. Entendeu? Então é nesse sentido que eu queria entender. É tipo assim, homem também fica deprimido. Pra caramba. Não, claro. Oxe. Eu acho que o que você está querendo dizer, vou tentar responder talvez mais claro. Existe um caminho que não é único, né, Adriano? Então, assim, estresse, excesso de estresse, excesso de cortisol, excesso de um monte de coisa no corpo, gera uma ansiedade, aumenta a ansiedade. Aumenta a ansiedade até um ponto que o corpo não dá mais conta, deprime. Exatamente. Existe a depressão sem ter passado por essa crise de ansiedade. É porque os organismos funcionam de maneira diferente, né? Se a gente pensar que a depressão e transtorno de ansiedade é bioquímico também, não é uma coisa só psicológica, é uma coisa bioquímica, cada um tem sua química, mas é um caminho assim, estresse, ansiedade, depressão. Nem tudo vai descambar em depressão. Né? E esse Tem tipo essa questão. de disfuncionalidade, se é que é isso, né? De momento disfuncional, não tem gênero, né? Não, Todo mundo Depressão, se submete a isso. Agora tem uma característica masculina que eu não sei se é impressão minha, né? Antes de pedir ajuda, né? Principalmente nas questões de saúde mental, o homem ele dá meio que uma apoiada em bebida, outra drogas, alguma coisa, ou é impressão minha? Cara, podia ser assim, mas hoje em dia, Hum, 50-50. é mesmo. Homem e mulher. Eu tenho muita A mulher paciente. também Em relação aos apoia vícios, nos vícios para Muito usuário. droga, álcool. Tem uma paciente que eu conheço, não é uma paciente, é uma pessoa que eu conheço. Eu adoro, sabe aquela coisa de tipo de alma? Sabe? Você encontra pra uma pessoa e fala assim, cara, que coisa fantástica esse ser humano. Queria ser amigo dessa. Não, eu sou demais, eu adoro ela. Ela é uma comissária de voo, não, como é que é o nome? Aeromoça. Aeromoça. Ex-aeromoça. Cara, ela chora pra vencer a dependência química dela. E ela não vence. E é craque. Muito difícil. Muito difícil, né? E ela não vence. A minha experiência maior é de homens. Na- a minha nesse maior a- muda. Engraçado, na psiquiatria isso já é... Muda, né? Mas no Não, consultório é mais... Você falou, já chega lá nos limites, né? É, o pessoal... Sabe por que eu gosto da psiquiatria? Desculpa te interromper, querido. Sabe por que eu gosto da psiquiatria? Que é tudo muito escancarado. Não tem mais pra onde fugir. Então não tem aquela coisa, sabe? Aquele mise-en-scène social que a gente tem. Não, veja bem, eu vou me esconder atrás disso, vou me esconder atrás disso. Cara, eu gosto de trabalhar com paciente psiquiátrico porque ele é totalmente escancarado. Então ele sente que ele não tem mais tempo, Entendi. sabe? E ele é muito honesto. E eu adoro isso. Porque o ser humano, quando ele quer, cara, ele é muito cínico. E isso é muito cansativo depois de tanto tempo trabalhando com isso.
Então, quando eu adoro trabalhar na psiquiatria, é o que eu costumo dizer, a melhor parte de trabalhar com psiquiatria são os pacientes. Todo mundo fala assim, nossa, deve ser pesado, né? Eu falei, olha, é mais pesado lidar com a equipe do que lidar com o paciente. Eu vou falar, te falo com toda sinceridade. Por causa que vem, é belicoso, é agressivo, é pesado, é mais intenso, mas é honesto. É honesto, né? Mas, Thiago, mas para você, as suas Desculpa, experiências querido, que... Me empolguei. Rola O mesmo. homem, Me eu empolgar acho, é pra na minha coisa. experiência, o homem acaba aparecendo mais. Eu não sei se também a gente pode falar do tal dos privilégios, a mulher talvez é mais bem visto até no homem, não sei se ou se a gente já é escancarado mesmo, assim, mas eu vejo mais homem dependente de álcool e de drogas do que Porque a impressão mulheres, que eu tenho, Thiago, é que assim, por causa de algum problema, né, o que seja depressão, que seja ansiedade, que seja até uma tristeza, o homem, a impressão que eu tenho, né, que ele recorre a esses subterfúgios dos a gente vícios. não foi ensinado a fazer isso? Isso, exato. Ah. E assim, você A ficar, reprimir, né? você Ah, ficar, nada reprimir de alguma você forma. ficar numa mesa de bar, gente, É. tinha um glamour, né? Você não- Fumando, nossa, bebendo, exatamente. refletindo. Você não vai ao psicólogo, Rapaz, né? Você bota um uísque na exato. mesa, acende um cigarro. Você ser século XIX, você ser deprimido com tuberculose, Exato. nossa, isso aí era o sonho de consumo de Olha o todo homem status, daquela né? época. Meu amigo, eu estou depressivo aqui, estou fumando, estou com tuberculose, estou aqui fazendo minhas obras literárias. Nossa senhora, isso era o ápice que tinha na Não, sociedade. e aí no final, que eu acho até assim, um meme isso, um aí negócio você desse. vai procurar ajuda, a família vai tentar internar por causa do alcoolismo. Uhum. Mas só que teve um negócio Que é a que... consequência, na É. verdade. na verdade, é a É. consequência o alcoolismo, não é isso? Exatamente. Na verdade, é um veículo, né? É a consequência. Desculpa, eu tô falando demais. Não, Pode falar. Não, isso. o que eu ia falar é que, assim, se a pessoa pelo menos está bebendo em grupo, eu já acho menos pior. Menos pior, né? Porque quando avança, o Rodrigo sabe, o pessoal vai vai beber calar sozinha. em casa. Ela vai ficar em casa, se acabando. Pelo menos lá. Gente, o processo terapêutico ela acontece no mundo. Ele não acontece no consultório, ele acontece no mundo. Onde tem duas pessoas Exatamente. conversando, tem processo terapêutico acontecendo. O consciente ou inconsciente. Então, a galera tá conversando na mesa do bar, acho ótimo. Se é ali, é o único lugar que o cara consegue fazer isso, ótimo, faça. Perfeito. Sabe? A gente não pode criticar isso. A Perfeito. dificuldade é a pessoa não saber lidar com aquilo e o veículo, como o Rodrigo falou, Uhum. acabar sendo a via principal de procura e não... O problema é que já existe essa tendência a associar, né? Ao invés de procurar realmente ajuda, a associar ou o álcool ou... Então não vamos nem pegar nas drogas ilícitas, né? Mas, por exemplo, o álcool, o cigarro, esse momento de reclusão ali, que eu sento ali sozinho e bebo, né? Tá cercado ou de um glamour, né? Ou da maneira pela qual o homem se põe a pensar, né? Então, esse é que é o problema. Eu acho que eu até comentei com você, por exemplo, hoje eu não bebo, mas tenho o meu cigarro. E aí o meu momento de reflexão e pensar sozinho é junto do cigarro, né? Então, acho que isso intensifica muito, ao invés de procurar a ajuda real, né? Então, eu demorei Mas muito. de onde vem o glamour, que eu não tô entendendo? Porque essa construção. O pessoal mais novo não vê isso como glamour mais. Não, mas Não, o pessoal mais novo tá novo, fumando sim. também. Não, mas hein? não como um glamour do jeito que a gente via, aquele não aquela negócio. coisa hollywoodiana eu dos cresci. 40. Mesmo porque fumar aquele vapezinho é a coisa mais idiota do mundo. Parece que tá fumando um isqueiro, Bicho, né? mas Um eu pendrive. cresci, É o pendrive, tá pendrive. fumando pendrive. Época de Fórmula 1, eu acho que eu até comentei isso, época de Fórmula 1, anos 80, vocês lembram, né? A propaganda da... agora, Marlboro? Marlboro, o carro do cowboy. Senna. Pô, quem não queria ser aquele cowboy em lá? cima, né? O carro do Senna era Então, a caixa do Marlboro. Era a caixa do Marlboro. Hoje eu já falei isso pra vocês. Tinha um play né? special também. Quando eu tô com algum problema que eu preciso pensar, eu sei que isso tá errado, mas eu associei desço e vou fumar meu cigarro e vou esclarecer as coisas. Eu não sou o seu psicólogo. Eu vou falar assim. Conheço ele é muito bonito. Eu não. Pra muito que você tem esse sexy. julgamento de tá errado? Eu ia falar isso É agora. você assim? dá conta, Eu ia falar, Adriano. eu ia falar isso agora. Então você mandou bem igual o psicólogo Virou a dele. minha sessão agora. Virou a minha sessão. Mas Eu ia falar exatamente não, eu sei isso. que eu não devo Por que fumar, tá não sei o quê. errado? É o que você dá conta agora? Exatamente. Vai, você sabe que você quer mudar, você sabe que isso não faz bem pra você, não sabe? Sei, Você um dia quer parar de fumar, não sei, alguma coisa nesse sentido. sei. Beleza, por enquanto você não consegue. E acolhe isso. E tá Mas tudo isso, bem. Mas isso não é muito permissivo, não? Eu não vou continuar fumando Não, mas ele não tá falando. indefinidamente? Mas ele não tá te dando uma autorização pra você fazer merda. É diferente.
Fala assim, Adriano, vai lá, mete os pés pelas mãos. Não, ele tá falando Cara, que é mas aquele tem que ponto. tomar um, É acolher, é acolher. Cara, eu só vou até aqui. Olha só, eu só dou conta de lidar com a vida, caretão, até aqui. Eu tô falando de cigarro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pois era aí que eu queria chegar. Não, aí é porque a gente não pode perder o ponto, assim. A gente não pode perder a mão. Fala, a gente não é aqui, não. A gente socialmente. Aham. De usar o termo usar a expressão acolhimento como permissividade. Não é isso, não. Acolher é você fazer exatamente isso que ele acabou de falar. Cara, olha pra isso. Mas olha com afeto, olha com carinho e com acolhimento, no sentido de, cara, eu só vou até aqui. Até pra você não se sentir um fracassado, né? Senão, assim, você fala assim, ó, consigo chegar até aqui, mas não significa que eu fracassei. É onde eu consigo chegar hoje, né? Exatamente. Eu acho que é um paralelo àquilo que você tá falando do cara que ainda tem os preconceitos, as coisas, e ele tem que falar e ser acolhido. É isso, é que nem o cigarro, sei lá, a bebida. Não vou falar assim, tá bom, aproveita que você tá fumando fuma uns 3 logo, 5. Não vou falar isso pra você, mas se você precisa de um, beleza. Vamos tentar trabalhar pra talvez não precisar de um. Mas enquanto você não consegue, Adriano, beleza, cara, Desde que reflita sobre isso, né? Desde que não esteja cego a essa situação, tá? Faz sentido, né? Faz. Eu tô querendo parar, não consigo, quando acabar... Se quiser, então já é pra falar. Já é pra falar assim, Adriano, você é fraco, Adriano. Que merda, Adriano. Para de fumar, Adriano. Porra. Tinha de ser seu fracassado. Gente, mas esse negócio do acolhimento, né? Até pro pessoal que tá assistindo a gente não ficar muito desesperado, né? A gente falou de muitas coisas aqui que podem acontecer, mas e caminhos, né? E caminhos pra gente ver luz, né? Eu sempre tenho até voltando, né, a questão da maturidade. Tem uma teoria dos setênios, eu não sei se vocês conhecem, que a cada 7 anos tem uma mudança, né, ou psicologia, ou alma, não sei o que seja, que eu achei muito interessante, assim, que a cada 7 anos você muda algum aspecto aí do seu perfil. E quando você chega ali nos 49 anos, aí que tem meio que uma transição do materialismo pro lado mais espiritual, né? E essas angústias, questões de saúde mental, esse caminho, né, de espiritualidade, mas assim, não é a igreja, tal, tudo, qualquer conexão com algo maior. Isso, de alguma forma, é um caminho? Ou isso não tem nada a ver? Já aproveitando seu livro ali do I Ching, né, o Sou Jungiano, né, o Jung tem uma teoria que ele fala das 2 metades da vida. Eu acho que elas não acontecem estanques, uma depois da outra. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo que é o processo de individuação. Ela acontece do início ao fim de sua vida, desde que você é bebê. Mas uma primeira metade da vida é como se você... Aí, na verdade, o James Hollis, esse mesmo autor que falei sobre a sombra de Saturno, ele tem um outro livro que chama... esqueci o nome. No meio da vida é de outro autor, mas é O Caminho do Meio. Caminho do meio, eu tenho esse. Aí ele fala do como se fosse a primeira metade dele você subir no morro. Então você tá subindo no morro, você tá olhando para cima, sabe? Você tá olhando pro céu, as possibilidades, conquista, você tá conquistando o morro, né? E aí é aquela fase da vida das conquistas nossas, do mundo, de profissão, de dinheiro, de família, de construir a sua própria identidade. Chega aí o meio da vida, né, ou a meia-idade, começa a ser ali chegando no topo do morro, onde você já não precisa subir mais um morro, mas você já começa a ver o morro lá embaixo, opa, que está descendo, o início então esse processo de descida, você começa a olhar para baixo, você começa a olhar para dentro, você não olha mais para cima, você começa a olhar para baixo, aí para dentro entra todos esses processos de autoconhecimento, espiritualidade. As crises de meia-idade vem muito disso, o que me servia na primeira metade não serve na segunda. Exatamente. Você tem que usar, essa você tem que usar outras ferramentas, você tem que usar outro ponto de vista. Então, é o olhar mais para dentro do que o mais para fora. Porque a pessoa que está com 50, 60 anos, querendo ainda... conquistar seu lugar no mundo, ele vai ter muita dificuldade porque a energia já é outra, sabe? Quando vocês falaram que a pessoa mudar de carreira com 50 anos, pode, cara, não tem problema nenhum. É fácil. Só que é um custo muito alto. É um custo mais alto do que quando você tá lá com 20 anos, bolzão, né? Mas talvez, só rapidinho, eu tenho tentado ler muito sobre essa questão da mudança de carreira. Talvez... Você tá querendo mudar de carreira, André?
Não, é todo dia. Eu Todo também. dia. Esse é podcast? Todo dia. Eu fiquei meio mal com esse Não, papo agora, não, esse, inclusive, é o segundo e último episódio. Pra minha carreira. Gente, era isso. Estreia, Ouviu acabou. aí, Gabriel? Não, Acabou. mas tem Acabou. uma Acabou nosso questão contrato. que eu acho que não é antagônica ao que o Thiago está falando. É que talvez você ter os mesmos objetivos que seja difícil. Então, por exemplo, eu vou mudar de carreira para ser milionário, para ter status. Agora, se for para mudar de carreira, cara, eu vou fazer aquilo que eu sonhei. Isso. Tem um Você olhou documento... pra dentro e Pra viu buscar que realização. Esse olhar para dentro, Isso. quando você falou, me trouxe muita coisa. O primeiro, é o momento de olhar para dentro. Olhei para dentro e não gostei, dá um efeito. Ou eu olhei para dentro e descobri algo que agora que eu perdi o medo, cheguei numa idade que eu não preciso mais provar nada para ninguém, eu vou atrás. Né? Tem um documentário que eu estava assistindo esse final de semana, Envelhecência, não sei se vocês já ouviram. Gente, eu vou Netflix? passar... Não, tá no YouTube. E aí são vários casos de como envelhecer, vários exemplos. Então, um senhor de 84 anos que corre maratona, e teve um senhor que aos mais de 70 anos, foi fazer medicina. Ele era juiz, trabalhava na justiça. E aposentou e foi fazer medicina. E se formou, inclusive, tudo, né? Então, Mas eu esse cara, entendi. ele não quer construir o lugar na vida dele como Isso, médico, exato. conquistar o Ele mundo tá como buscando médico. a realização. É uma Viver coisa uma nova dele. aventura, assim. É Exato. ele. Então, assim, a mudança de carreira é possível, mas assim, a dificuldade está em você querer isso para algo externo. É porque eu acho que é possível. A mesma mudança de carreira é possível. Só que acho que o custo energético é muito Sem maior. dúvida, sem dúvida. Se a gente lembrar que o Roberto Marinho começou a Globo com 60 anos. Sim. Então, assim, Tem várias o histórias cara. assim. Então todos nós aqui podemos montar uma Então, Globo assim, ainda, hein? Pois É possível. Eu não sei se tem o exército do teu lado. Se tiver, aí é fácil, brother. Polêmico. Esse episódio vai ser o derradeiro. Mas é verdade, pô. A Rede Globo começou assim. Não, você Mas sabe que também o Adriano, nem tudo é só esforço, né? Você sabe que o maior medo do Adriano é eu falar alguma besteira aqui no podcast e a gente ser cancelado, né? Aí ele cheio de toque pra mim. André, sabe aquele negócio que você fala daquele jeito? Bom, eu não sei, hein? Você pode ficar à vontade. Você pode ficar... Olha. O negócio é ser Ó o feedback, espontâneo. ó o feedback. O negócio é Mundo. espontâneo, né? É assim. Primeiro episódio já tá rolando intriga. Vai dar certo, hein? Só não Vai seja dar tão certo. espontâneo. Não, e aí, Já vai pro eu corte. falo pra ele, gente, imagina, né? Já vai pro highlight. Não, imagina, a mãe dele e a minha cancelando a gente, que até agora que tá assistindo é só a Adriano, única. só elas que Quando isso aqui for ao vivo, então, hein? Adriano, que pouca vergonha que você tá falando, Adriano. Mas olha só, aproveitando esse raciocínio, que é muito caminho, interessante, esse caminho de subida e depois... A metáfora não é no sentido da descida, mas é do olhar para dentro, né? Mas aí a gente estava conversando sobre isso, eu tinha feito umas anotações, porque então como é que a gente previne isso, né? Porque o que a gente estava falando no início do podcast? Existe uma relutância grande do homem em procurar ajuda, né? Então, eu não falo da minha saúde física, não falo da saúde mental e tal. Então quer dizer que, assim, só depois dos 50, esquece o marco dos 50, né? Só depois dessa maturidade, ou só depois que eu tiver no declive, nesse declive da metáfora, né? É que eu vou deixar essa relutância de lado, porque a pergunta é essa, né? Como é que a gente faz, então, para que essa prevenção comece a acontecer? Porque o primeiro ponto é a relutância. Como é que a gente destrói isso? Como é que a gente desconstrói isso? É só quando ficar velho? Não, pra mim, existe uma coisa muito simples, na verdade, que é o outro. A outra pessoa. A gente sempre convive com outras pessoas. Seja no trabalho, seja em casa, seja na família. O outro é o nosso melhor professor para saber onde a gente precisa melhorar. Não sei se a gente escuta, sabe, Adriano? Se a gente realmente está ouvindo aquela coisa. Então, assim, o outro vê nossas sombras, o outro vê as coisas que a gente precisa, vê os nossos sintomas. Quantas vezes, sei lá, alguém não chegou pra gente e falou, pô, você não acha que isso aqui... sai daqui, não quero isso não. Isso não serve pra mim, não, você tá viajando, não, isso é coisa da sua cabeça. Então, assim, eu tenho pra mim que eu acho que a gente vai melhorar muito como homem quando a gente começar a realmente ouvir as pessoas que estão falando com a gente. Sejam outros homens, sejam mulheres, sejam crianças. Cara, coisa doida. Eu tinha colocado... Você acha... Desculpa, Thiago, mas é porque... Só pra não perder esse gancho. Você acha que, então, o autoconhecimento... Eu pensava assim, né? Para eu começar a mudar, o meu caminho de mudança, eu tenho que me conhecer primeiro, né? É isso que eu sento com o Rodrigo lá e falo toda vez, né? O que você está dizendo é que eu preciso primeiro começar a ver os sinais que os O outros... outro é uma ferramenta de autoconhecimento.
O outro outro me tá. ensina a ter autoconhecimento. Tá. O processo de individuação do Jung é isso. Você precisa se achar, se encontrar, chegar no... O processo de individuação é chegar àquilo que você é. É tornar-se aquilo que você é. É bem simples e bem difícil. Só que você não pode se individuar no alto da montanha. Você não pode se individuar no templo budista do Himalaia e ficar lá 50 anos. Isso não é individuação. Individuação é você fazer isso e voltar. Uhum. E voltar para o coletivo, voltar para a sociedade. E aí vai colocar à prova E manter a essa sua, individuação. É porque é um processo, né? É um Uhum. processo. Você está sempre construindo. Então, assim, quando você ouve o outro, é para o seu autoconhecimento. Quando você está conversando com o outro, é para o seu autoconhecimento. Porque a gente tem muito orgulho. Eu acho que aí entra a questão masculina muito forte do nosso orgulho. Uhum. Da gente aceitar ser ensinado, orientado, sei lá o que for. Mas Eu Rodrigo? concordo plenamente com o que o Thiago trouxe. Eu acrescento, faça terapia. Boa. Quanto mais cedo nós pudermos fazer essa viagem a esse universo interno, cara, mais cedo eu vou poder entrar em contato com os meus próprios desejos e as minhas pulsões. E aí eu não vou me tornar um cinquentão, sessentão, frustrado com a vida que eu mesmo escolhi. Entende? Com a vida que eu mesmo escolhi. Ou também escolhi e fui levado a escolher, né? Porque como o Thiago trouxe, é toda uma amálgama de questões. Nós não moramos sozinhos na floresta, mas nós também não também somos o tempo todo cercado o tempo todo de pessoas. Nós temos uma individualidade, nós temos uma subjetividade que surge dentro de todo esse movimento social e individual. Então, conhecer a mim mesmo, cara, eu vou poder entrar em contato com aquele desejo íntimo, que às vezes eu só vou entrar em contato quando eu estiver lá descendo a ladeira. Entende? A gente tem vários exemplos de... A Coralina, eu não sei qual foram as circunstâncias que levou ela a começar a escrever, mas ela começou com 70 Foi o anos. marido, não foi? morreu. Foi depois que o marido morreu. Exatamente. Aí ela começou a escrever. 70 anos. O Didi dos Trapalhões fundou os Trapalhões com 42. Porque ele chegou um momento e falou assim, brother, eu não dou conta de trabalhar nisso aqui. Ele era advogado. E dizem que é bom. Enfim. Ele falou assim, cara, não dou conta, eu quero ficar... Aí ele largou tudo, fechou um escritório, ou largou aquele escritório de advocacia e foi trabalhar num circo de palhaço. Mas, Olha aí, gente. vários... Nós abrimos um podcast com 52 e 50, cara. Aí, ó. Tem chance ainda, várias histórias que nós temos na sociedade humana, cara, de pessoas que se redescobriram depois dos 50, depois dos 40, depois dos 60. É o olhar pra dentro que o Thiago tava falando, né, Thiago? Olhar pra dentro, né? Exatamente. E normalmente são essas histórias. As pessoas que tiveram sucesso depois dessa idade, 40 anos, é porque foram atrás do sonho, né? Pois é, foram atrás do sonho. E, na verdade, eu iria até mais além, sabe, André? Conheceram o sonho. Conheceram o sonho. Conhecer o próprio sonho que não conhecia. A gente tá falando sobre homens. Andropausa. Então, nós estamos falando sobre o universo masculino. E aí eu, de novo, trago esse ponto, não, obviamente, vitimizando em hipótese nenhuma, mas o quanto que o nosso universo também promove esse andar do homem na própria vida. O que é que eu quero dizer? Vocês concordam comigo, vocês mesmos acabaram de falar, que é muito mais fácil eu me lançar no empreendimento com 20 anos de idade. Uhum. Eu não tenho provocações, né? Eu não tenho nada na Tem vida. filho, não tem. Não tenho filho, não tenho casamento. Eu não sei se eu tiver casado cedo, mas por regra não tem. Então não tenho âncoras. Então eu posso me dar o trabalho, eu posso me dar o luxo, posso me dar o luxo de ter um carro rebocado porque eu não paguei, de ter um aluguel cancelado porque eu não paguei, porque eu posso me dar o luxo dessas aventuras. Mas aí vem nossa mãe querida, nossos avós, nossos pais, nossos todos, viram e falam assim: Adriano, você vai fazer um concurso, não? Olha aqui, cheio de concurso. Aí, Adriano, eu sou assim, mas eu queria trabalhar com música. Meu filho, então, é porque ser músico ganha muito difícil. Por que você não passa no concurso e trabalha de músico paralelo? Então, aí a gente, caraca, bicho, porra, realmente, quantos músicos eu conheço que conseguem ganhar a vida? E aí eu vou sendo levado e me levando
para um processo de social, vou colocar dessa forma, aonde eu tenho que buscar um trabalho aceitável, né, socialmente aceitável, aonde eu tenho que buscar o provimento, a responsabilidade e todas aquelas questões que é muito do universo masculino. Vai aceitando os papéis, né? Vai Exatamente, absorvendo. enrijecendo, porque nós temos realmente papéis a desempenhar, mas esses papéis eles não podem ser tão rígidos nesse sentido. E aí eu amadureço, entro num processo de amadurecimento, ou seja, eu vou ficando uma pessoa mais velha, e aí eu falo assim, porra, cara, mas eu queria tanto ter sido músico, queria tanto ter trabalhado com música. Aí chega nos seus 50, começa a ter aquele primeiro Deus me livre e guarde. Mas tem aquele primeiro infarto agudo do miocárdio. Aí o cara vai pro pronto-socorro com a peito queimando, se salva. Aí ele olha pro teto, aquele teto de hospital tudo branco, com aquela luz horrorosa de fluorescente. E o cara fala assim, brother, o que eu fiz da minha vida? A história das 2 vidas e uma vida, né? Agora, esse processo é a maior causa de neurose, que é a gente se afastar da gente mesmo. Sim. Quando a gente se afasta da gente mesmo. Só que os sintomas desse cara não foi com 50 anos. 50 anos foi a porrada que ele precisava. Porrada. Agora ele tá vendo sintoma a vida inteira. Exatamente. Uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade, seja lá o que for, que ele não consegue, e aí ele lembra da música e ele não possa. Isso, quanto mais a gente se afasta da gente mesmo, mais neurótico a gente fica. Exatamente. Essa que é a questão. Então, só que é difícil. É difícil. É um processo que, se fosse fácil, todo mundo fazia. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a gente quer que esse podcast também, pessoas jovens assistam, né? Então, o que a gente poderia, assim, falar para essas pessoas para não ser um coroa neurótico, né? Tá atento a que sinais? Tá atento a quê? O que poderia estar atento que quando a pessoa tem 50, poxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter... Como é que fica atento o jovem para não se tornar neurótico? Olha, eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo, mas assim... Desculpa. Se você estiver ficando muito distante de você, você vai sentir. Ou uma crise de ansiedade, uma falta de respiração, um saudosismo enorme da vida não vivida, os seus pensamentos. Onde estão os seus pensamentos? Quando você tá à toa? Para onde vai? Quais são os seus interesses quando você tá à toa? Para onde você se direciona? Tem uma coisa interessante também, o que você fazia quando você era pequeno, criança, e você não faz mais? Porque o que a gente fazia quando era criança diz muito sobre o que a gente vai virar a ser, né? E eu falo muito eu tenho o meu exemplo pessoal, não vale só vale para mim. Eu adorava brincar com os bonequinhos hoje chamam de action figures, né? Que pra mim era Super-Homem, Batman, sei lá, essas coisas, não sei o quê. He-Man. E brincava sozinho, eu era muito sozinho, criança morada em chácara, então adorava brincar sozinho. Hoje eu trabalho no consultório com caixa de areia, e a caixa de areia é uma técnica projetiva que usa miniaturas. Um tempo atrás eu fiquei, olha só, eu tô trabalhando com o que eu gostava de brincar. Então assim, a gente tem disso, só que a gente não tem olho de ver. Sabe? Por isso que eu gosto do processo terapêutico. Faça terapia, sabe? Conversa com as pessoas. Isso vai ampliar seus horizontes. A gente não precisa de terapia. A gente merece terapia. Sabe? A gente merece porque a gente precisa. A gente precisa fazer academia? Precisa, mas a gente não é bom fazer academia, cara. Não é lá fazer, malhar, ficar bonitão aí, sarado, não sei o quê. Então, assim, cara, a gente só vai pro psicólogo quando tá ferrado. Pois é. Mas eu queria aproveitar essa deixa. Eu ia fazer essa pergunta pro Rodrigo, mas aí você levantou a bola. Aliás, confessei isso pros dois, em épocas diferentes, né? Qual é o problema, assim, pelo menos foi pra mim, da questão da abordagem terapêutica, né? Primeiro que é você se convencer que você precisa de ajuda. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que no auge da minha... O Rodrigo diz que não é isso, mas eu vou dizer. E você também já disse que não é. Mas no auge da minha arrogância, né, eu sempre cheguei à frente de um psicólogo e colocando, né, o quanto eu tô no controle, o quanto eu tô... Né, tá tudo bem e tal, pá. Por que o Rodrigo é meu psicólogo e por que deu certo, né? Porque ele é pé na porta.
Tem que ser. né? Então, a abordagem dele comigo foi diferente, né? Então, não deu tempo de eu tentar convencê-lo de que eu não tinha problema nenhum e tal, né? Seduzir, né? Aquela coisa né? toda. E foi esse pé na porta de me colocar para refletir sobre coisas que eu não queria. Então, Analista de Bagé, né? a gente tem, a gente tem um episódio, cara, tem um negócio que é muito maneiro. Tem um memezinho desses vídeos, né? Que tem uma menina que ela chega no psicólogo, aí ela diz assim, não, cara, essa última semana foi super tranquila, eu te contei isso, né? Essa semana foi super tranquilo. Inclusive, eu acho que a gente tem que mudar as nossas conversas para mais de 15 dias e tal. Aí aparece aquele quadrozinho assim do Bob Esponja, né? 30 minutos depois, aí ela tá com a maquiagem toda borrada chorando. É por isso! Minha vida tá... Cara, comigo é a mesma coisa. Eu chego lá, não, Rodrigo, essa semana foi tranquila demais, zero problema. Cara, não tem que te contar, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, marcar nossa conversa para daqui a 2 semanas e tal. Bicho, depois de 30 minutos ele meteu o pé na porta umas 3 vezes. Onde é que eu quero chegar? Como é que a gente descobre isso? Porque eu tive muita resistência, o que alimentou muito a minha resistência de procurar ajuda foi achar que eu não ia encontrar na psicologia e no psicólogo essa ajuda. E aqui foi, né, não foi pelo melhor motivo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu dei sorte de encontrar alguém que soube me ouvir, que soube, né? E eu tenho certeza que deve ter muitos homens assim que, não, cara, minha mãe fala isso, né? Psicólogo não é pra mim. Aquela pessoa não sabe mais do que eu. Aí, né? Deixa eu te perguntar, ô Adriano, quantos, sei lá, gastroenterologistas você já foi na sua vida? Eu acho que nenhum. Quantos cardiologistas? Nenhum. Qual é o médico que você mais Não, vai? ele tá naquela estatística de que não procura ajuda. Cuidou. Deixa eu perguntar pro André. Deixa eu perguntar pro André. André, Só fala. não ouvi. Bicho, eu Você sempre vai no mesmo médico? não, eu vou. Você começou e ficou no mesmo médico? A gente faz isso? Pronto. Não. A gente não faz isso. Não. Até você chegar a um médico que você, beleza, esse aqui tá bacana. Esse urologista aqui tá de boa. Isso. É isso que você tem que fazer com o seu psicólogo, gente. Porque Eu não gostei, eu não gostei de fazer terapia. Mas você fez como? Eu fui lá, e o psicólogo ficava assim, ó. Então tá, até semana que vem. Falei, não teve, foi só isso. Continua procurando. Cara, eu já Continua fiz procurando. tanta terapia. Você sabe por que hoje eu tô resistente a procurar terapia de novo? Eu tô com preguiça de contar toda a minha história. dá uma preguiça mesmo, André, dá uma preguiça mesmo. Cara, Você tá aqui a me mesma sinto, coisa. e eu me Nossa, sinto dá uma assim, preguiça mesmo. e eu me sinto assim, eu falei, gente, será que eu não andei nada? Porque eu tô aqui contando a mesma história, né? Mas Posso dar uma dica? É o processo, né? Quando você for começar, começa de onde você parou. Ah, mas é outro psicólogo, não importa. Para de onde você parou. essa Porque o que vai necessidade- vir... Desculpa, só pra Não, eu que te complementar. interrompi. Não, que isso. O seu passado que você tá de saco cheio de falar de novo, Isso. ele vai surgir eventualmente. E ele vai vir de uma maneira muito natural e menos cansativa. Então você não precisa chegar ali, porque a gente tem muito essa fantasia de que quando a gente vai procurar um psicólogo, eu vejo muito isso nos meus pacientes. Parece que a gente tem essa obrigação de entreter o psicólogo. Então, eu vim aqui para te contar minha história. Não, você não precisa contar a sua história. Você conta o que você quiser. E a gente vai trabalhar aquilo que for surgindo. O Adriano mesmo acabou de falar. isso é legal. Quantas vezes não vem, por exemplo, na terapia? Ah, foi tudo bem, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o que e tal. Aí, de repente, vem um comportamento, aí você fala assim, Adriano, dá uma olhada pra esse aí. Aí o Adriano, porra, nunca tinha parado pra pensar. E aí, ele não precisou vir com isso programado, roteirizado, né, onde ele tava ali pra me entreter. Não é, você não precisa. E aí eu falo isso pro pessoal que tá ouvindo também. Cara, você não tá lá pra entreter o teu psicólogo ou a tua psicóloga. Você tá lá pra dizer aquilo que a tua mente estiver preparada pra trabalhar. Legal. E às vezes a gente fica numa ilusão de controle, não estou falando que é o caso, de querer, eu vou dar todo o contexto para que a pessoa possa entender aquilo que eu quero que ela entenda. E a gente não precisa fazer isso, sabe? Assim, dar toda a história. Você não precisa contar a sua história na primeira sessão. Eu tô com uma paciente recente agora, tem 3 sessões. Ela terminou o processo, ela começou, como o Rodrigo falou, como se tivesse continuado com a outra. Falou, deu certo por isso, vamos continuar. Beleza, vamos continuar. Eu não sei, já temos 3 sessões. Eu não sei onde ela foi criada, eu não sei ao certo quantos irmãos ela tem, eu não
sei. Mas, sei, mas o sabe nem a processo profissão. terapêutico está acontecendo. Tá acontecendo. Ela Tá tá fazendo trabalhando sentido, outras né? coisas. Tá acontecendo. Processo Ela Olha aí, ó. é o nosso papel identificar as coisas que a gente precisa aprofundar ou não perguntar, não é do paciente. Sabe, vocês vão falar do que vocês estão precisando, a pessoa está precisando. Eu, como paciente, falo do que eu tô querendo, como tô precisando. Se tu não lembra, dane-se que tu não lembra, eu quero falar disso aqui, sabe? Bom. A Boa dica, boa dica. única ressalva disso tudo é que o Rodrigo, ele deixa, quando tá faltando 2 minutos pra acabar a sessão, aí ele bota aquela frase assim que me quebra, aí eu tenho que ficar uma semana refletindo. Eu fico 58 Sherazade, minutos. né? Ela conta o finalzinho, daí só pra Porra, eu começar fico outra, puto, 1001 cara. Ele faz noites. isso direto comigo, faz isso direto. É o psicólogo 1001 noites. Eu Ele falo, deixa a historinha pra falo. ligar a próxima. Aí, de repente, assim, tá faltando 1 minuto. Ele, Aquele fechamento da sessão. Aí eu, valeu, aí vou embora pra casa. Ih, rapaz, teve um paciente que fazia assim, que eu fazia isso, ele... Ué... Não, mas... Peraí, eu falei, não, vai pra casa e reflite. E reflita. E é assim mesmo, é você com você mesmo. E processo como o seu, Adriano falou, né? cara, fica ali. Porra, meu... Que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se o processo terapêutico acontece só no consultório, ele não tá acontecendo. Exatamente. Ele não tá acontecendo. Ele tem que acontecer ffora do consultório. Na verdade, o Inclusive. processo terapêutico do consultório é mais uma tudo. tiratema, né? É tudo. Aham. sabe? É mais uma Tem que acontecer tiratema. fora. O jogo principal é lá fora. Tá, então, gente, olha só, para quem tá ouvindo o nosso podcast aqui, o nosso público, que a princípio, né, não é só para homem da meia idade, pelo amor de Deus, gente, homem, mulheres, gente jovem, inclusive para poder chegar aqui na nossa idade e como o Thiago falou, sem neura, né, sem nenhuma neurose. Então, Com menos. com menos, Menos neurose. Nenhuma é impossível. nenhuma é impossível. É impossível. Não tem jeito, né? Não. Mas, então, assim, você tá ali, na 50, 40. Dá para começar um processo terapêutico, é legal começar um processo terapêutico. Ah, é ótimo. Né? Eu tive uma paciente, André, que ela foi a paciente mais velha que eu tive. Ela começou com 74 anos. É Uma senhora. mesmo? Ela nunca tinha feito nenhum processo terapêutico. Ah, como é que foi isso? Aí a senhorinha chegou, eu pensei, e eu era mais novo, né? Eu falei, o que eu vou fazer, né? Com a senhora. Ela viveu 2 vezes mais do que eu, em termos de experiência. Não, se ela for contar a história dela, não... Eu ia falar isso agora. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Então, tem que Exatamente. contar a minha história. Eu ia Aí fazer assim. a gente vai morrer. E aí? Fala aí. Ela falou coisas inacreditáveis que eu não sabia que a senhorinha de 74 anos ia ter coragem de falar numa primeira sessão pra mim, um homem, É. falando coisas sexuais, coisas... imagina, toda a repressão que existia Uhum. naquela época. Cara, ela falou. Foi umas 5, 6 sessões, assim, dela falando. Ela falando. E chegou um momento que ela falou, Thiago, Eu, cadê? Valeu. valeu. Entendeu? É isso. O processo era esse, Pra mim falar, tá de né? boa, é tranquilo. Ela nunca falou isso com ninguém. Nunca tinha falado com ninguém. Ela conseguiu aliviar uma pressão interna dela. E foi embora. Então, assim, ela poderia trabalhar coisa? Poderia, mas a gente não precisa trabalhar tudo, não, gente. A gente nem consegue. Não tem- Às vezes a gente tem que querer, a gente tem que querer trabalhar Eu com tô as coisas. acompanhando Ah. um senhor, ele já tá com seus 60 anos, já 63. É maravilhoso, ele é alcoólatra. Aí ele não sabia que ele era alcoólatra, né? Quer dizer, ele não conhecia o conceito de Uhum. alcoolismo. Olha só. E aí e a terapia dele é muito pontual no sentido assim. Então, não é o Adriano, não. Tá? É só o exemplo. Só um exemplo. Pode usar, pode usar de Não, exemplo. Adriano. Não é o Adriano, não. Pode usar de exemplo, pode usar. Adriano, você não pode beber, Adriano. Você é alcoólatra. Ele olha pra minha cara e fala assim: ah, é? Mas por que eu não posso? Eu falei, cara, então, porque você tá acabando com a tua vida. Você tá morrendo. Você tá com muito problema de fígado. Você já teve AVC. Você tem todo um problema de adoecimento neurológico. Você tá bebendo e você não tá mais se dando conta de onde você tá. Aí ele fica assim: nossa, ninguém nunca me falou isso, Rodrigo. Obrigado. Olha aí. E é honesto. É honesto, até porque ele não tem uma capacidade pra mentir, assim. É honesto. Ele fala assim, cara, ninguém nunca falou pra eu ter esse cuidado comigo mesmo. Eu te juro por Deus. Ninguém nunca falou pra eu ter esse cuidado comigo mesmo. Sabe? De falar assim, pô... E eu é muito que olha, ó... Fulano, você vai sair. Você não pode frequentar bar. Tanto tempo. É muito assim, é muito cadenciado. Uma coisa bem quase TCC mesmo, ó. Tá ligado? Então, você vai... Bar, você não pode ir. Restaurante, só vai pra comer e vai embora. Festa de família, não tem álcool nos primeiros meses, tá entendendo? Aí ele fica assim... Tô. Não, pode deixar, Rodrigo. Nunca mais vou beber, não.
E eu vejo que ele é honesto. Ele pode voltar até a beber, mas eu vejo que é muito honesto. Sabe? E é só um cara com 63 anos que ninguém nunca virou pra ele e falou assim: se cuida. Olha, aí. Se cuida. Isso puxa para um assunto, né, André? A gente tá caminhando quase que Quase pro final aqui, né? Mas não tem como deixar de abordar essa parte, né? A gente saiu agora do Setembro Amarelo, né? E a gente está falando justamente dessa possibilidade, né, de encontrar numa abordagem terapêutica uma forma de se cuidar. E em alguns casos isso não acontece, né? As consequências drásticas chegam antes dessa oportunidade do autocuidado, né? E aí chega a questão do autoextermínio, né? A gente estava vendo as estatísticas também, né? Como, eu não sei nem qual é a terminologia para isso, mas como o homem, né, estatisticamente está mais... São mais homens que... suscetível, né? Isso, Enfim, né? Muitas mazelas. E aí, até naquele evento que a gente participou e a gente ouviu, o falar sobre isso, né? Não se fala sobre o caso concreto, mas tem que se falar sobre a temática, né? Você até abordou isso. Isso, exatamente. Tem até o tal do... Como é que a gente colocou? Efeito Papageno. Efeito Papageno, né? Que é o falar sobre, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês enxergam isso? A conversa sobre o suicídio. É uma conversa difícil. É uma conversa indigesta, mas é uma conversa extremamente necessária. Extremamente necessária. O índice de suicídio ele está crescendo assim vertiginosamente. É porque esses dados eles não são divulgados. Nós que somos da área da saúde, nós não temos diretamente acesso a isso. Isso fica muito escamoteado ali em órgãos do governo, Ministério da Saúde, essas coisas assim. Porque isso tem-se um entendimento que não se divulga essas coisas porque isso acaba influenciando e de fato influencia. Mas isso precisa ser amplamente discutido. O nível, depois a gente percebe, eu não sei se o Thiago concorda, mas depois da pandemia, eu sinto, até mesmo dentro do ambiente psiquiátrico, que o adoecimento que vem surgindo atualmente, o adoecimento mental, ele vem numa categoria muito mais agressiva, muito mais pesado. É uma coisa que a gente até divide lá no trabalho, a gente fala assim, cara, até pra nossa realidade, o pessoal que tá chegando pra aqui, agora, pra internação, é um adoecimento muito pesado. São pessoas muito desestruturadas, muito um pesar agressivo muito grande no próprio adoecimento. E o suicídio vem agregado diretamente a isso. Porque de todo mundo que interna numa clínica psiquiátrica hoje, na minha realidade, sei lá, 80% tentou, ou foi internado porque tentou, ou tem histórico de tentou, em algum momento. E aí não quer tentar de novo, e aí acaba a família acaba levando também, a família né? acaba levando. Sim. É uma coisa muito delicada, cara. É um problema de saúde pública, assim, que nós temos atualmente, que é pesadíssimo. Inclusive, entre crianças, adolescentes, o índice de suicídio em crianças, na faixa etária de crianças, está aumentando muito, muito. Criança quanto, Rodrigo? 6, 7, 8, 12 anos. Caramba. 6 anos você já tem. É muito difícil. É muito pesado. E pra gente que é terapeuta, assim, pra mim, cara, é difícil, sabe? Você vê uma pessoa que tá ali na sua esvaziada do propósito da vida, é difícil. A família é difícil. Eu lembro uma vez que eu falei isso pra uma mãe. Eu falei assim, olha, ele seguindo esse processo, ele vai acabar se matando. Como é que você fala isso pra uma mãe? Você não deveria falar isso pra uma mãe. E aí eu escutei, ela gritou. E eu falei pra ela, eu falei assim, tá, por que eu não deveria? Isso existe. Essa possibilidade ela é verdadeira? Eu falar ou não, não vai evitar que aconteça. A senhora não tá querendo saber disso. Mas negar a essa realidade também não vai mudar em nada. Então a gente precisa. A gente precisa falar muito. Converse com seus filhos, converse com seus parentes, com as pessoas que te são queridas. Fique atento. Comportamentos isolados, perda da libido, perda da pulsão de vida. Quando você vê que a pessoa... Pontos mais específicos. Você pega a pessoa olhando muito, fitando o horizonte. Sabe? É um sentimento de despedida que do nada a pessoa de repente começa...
Nossa, cara, gostando de você. Nunca te falei isso, né? Nossa, gostando de você. Nossa, André, gostando de você. Por que você tá falando isso? Eu digo, não, não nada assim, de repente. Atento a esses São pontos. sinais, né? São sinais que... todo mundo que faz isso vai se matar? Não, claro Não, que não. claro que não, né? Mas são sinais que a gente vê que são muito, muito claros, assim, Uhum. essa despedida, essa coisa de ficar fitando o horizonte. Do nada você vê que, de repente, a pessoa tá assim, ó. O tempo Nossa, todo assim. eu tô escaneando aqui, tentando lembrar aqui se teve alguém próximo a mim E que... o famoso clássico, né? Que é o famoso clássico, assim, chega a ser quase irônica a frase, mas é o clássico, né? Eu tô cansado. Tô cansado, né? Eu tô cansado. Por aí. E é um aviso. Essa Chega disso, né? recorrência do discurso. Eu tô cansado. Essa história de falar sobre, que é o efeito papageno, significa o quê? A gente fica com medo de falar sobre suicídio, a gente vai estar colocando a ideia na cabeça da pessoa Uhum. de É. suicidar. Como se a pessoa já não tivesse pensado naquilo. Como se a pessoa já não tivesse explorado todas as possibilidades de saída daquela situação de sofrimento que ela tá. Gente, quem tá em sofrimento, pensa em todas as possibilidades possíveis de sair daquele sofrimento. Antes de tentar qualquer outra coisa, sabe? Então, assim, se a pessoa pensa no suicídio, é porque ela acha que aquela é uma alternativa viável. Pra resolver É uma o problema alternativa dela, que né? é possível. E aí, quando a gente não fala sobre isso, a gente acaba fechando o leque das pessoas sobre as possibilidades de sair da situação. Dar mais repertório para as pessoas. Cara, eu já pensei, eu já tive nessa situação, Adriano, eu já pensei também em me matar, mas depois eu fiquei pensando que eu poderia ter feito tal coisa, e eu fui lá, conversei com minha mãe, conversei com fulano, e aí, nossa, teve um outro desfecho. Então, esse é o efeito papageno, a gente conversar de maneira séria, de que sensacionalismo. O sensacionalismo, que é o efeito contrário, que é o efeito Werther, né? Que é aquela publicidade superficial, barata, de casos de tabloide, sei lá, de que cobrem mortes de famosos. Uhum. Realmente, uma morte de famoso gera um efeito Werner, que é outros suicídios. Por que que isso acontece? E aí tem umas pessoas estudando isso há algum tempo. As pessoas não veem as consequências daquele ato. Eles só veem, nossa, fulano famoso, ele se matou, resolveu o problema da vida dele. E não consegue ver que não é assim. Um caso ficou clássico, até falei esse caso para o Adriano, que é o Kurt Cobain. O Kurt Cobain foi um dos famosos que se suicidou, e a onda do efeito Werther foi menor do que se esperava, né? Aí o pessoal foi estudar por quê. Porque a Courtney Love, que era a esposa dele, ela ficou muito em evidência na época. Oh. Ela ficou muito em evidência e viu como as pessoas conseguiram ver como se sofre. Como familiar, Como familiar sofre, como as consequências daquilo Olha aí. são muito piores do que qualquer outra alternativa que a pessoa ia ter. E ela cortou um pregão, né, cara? Porque a mídia começou a querer colocar a responsabilidade do suicídio nela. Isso. Pois é. E aí, nesse sentido, assim, quando a pessoa vê as consequências, opa, não é bem assim. Então, falar sobre suicídio é falar sobre consequências. Existe uma pesquisa que fala que um suicídio afeta até 135 pessoas. Um caso de suicídio. Então, assim, a pessoa pensar assim, só eu que estou sofrendo, só eu que vou acabar, ninguém vai sentir minha falta. Quem fala isso, gente, a gente tem que entender que está adoecido. Você que pensa isso, eu entendo que você ache isso, eu entendo que a única opção da sua vida pode ser isso, mas entenda que você está adoecido. Você não está no seu juízo pleno de consciência para tomar essa decisão. Procure ajuda, fale com as pessoas. Existem inúmeras oportunidades, inúmeras alternativas. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Adriano, você já pensou em se matar? Já pensei em conversar sobre isso, sabe? Isso não vai, gente, não vai colocar na cabeça da pessoa uma ideia que ela já não tenha. Não, e até para você saber que você tem outras pessoas na mesma situação, isso não é uma coisa que acontece só com você, então você não é uma pessoa normal por pensar isso, né? Isso é coisa que dá em gente. E se a gente não falar, aí a possibilidade de ajuda, ela não vai acontecer. Né? Com certeza. E assim, gente, é muito mais comum do que a gente pode admitir, né? Eu não sei se vocês, mas em maior ou menor grau,
Em alguma situação da sua vida, você provavelmente já vislumbrou que esse possa ser uma Uhum. possibilidade da sua Cenário, vida. né? Isso, Todo exato. mundo já deve ter passado por isso. É uma Nossa, coisa muito voltada pra fuga, né? Aí você olha e fala, não, acho que eu vou tomar outra decisão. Mas passa pelas cabeças Isso, das exato. pessoas isso. Então, assim, E é interessante, assim, ver o que é o suicídio, porque a gente tem muito esse pensamento de que o suicida, enfim, a pessoa que comete suicídio, é difícil até você nomenclar isso aí, Uhum. suicida. Pessoa que tenta, executa o suicídio. que executa o suicídio, ou pessoa que tenta o suicídio, ele tá querendo morrer, e na verdade não. Não, né? A pessoa que tenta autoextermínio ou comete o autoextermínio, ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer. Isso. Ela quer terminar com aquela... Ela quer Aquela terminar dor. com a dor. Ela quer matar, na verdade, é o sofrimento, né? Ela quer terminar Isso. com a dor. Então, olhar pra isso por esse viés, eu trago isso muito pros pacientes, sabe? Eu vejo surpresa sempre no olhar deles. Eles ficam parados assim, eu falei, cara, que tenta autoextermínio não quer morrer, quer lidar com a dor. Nossa, mas é o tempo todo. Eu olho na carinha deles e eles fazem assim. Eles fazem assim. E isso já dissocia o sofrimento da própria existência dele. Ou seja, cara, quer dizer então que existir não é um sofrimento. Eu tô sofrendo nesta existência. Mas eu existir não é um sofrimento. Ou seja, eu acabar com a minha vida não vai acabar com o meu sofrimento. Então eu não preciso abrir mão de uma coisa ou da outra. E aí ele consegue, eu vejo direitinho isso acontecer. A pessoa consegue entender que a existência dele não é um sofrimento. E que ele pode olhar para esse sofrimento e tratar desse sofrimento. E a vida continua. É isso. Eu queria pegar esse gancho aí, a gente vai, daqui a pouquinho tá na hora do baú, é pegar justamente esse gancho pra gente fechar, Já vou colocar começar a fechar em alta, né? Existem outros caminhos, né? O cuidar da saúde mental é o caminho. E aí eu queria ouvir de vocês, antes da gente praticar aqui a nossa hora do baú, quais são os resultados positivos, então? A gente passou quase 2 horas conversando sobre isso. Se cuidar da saúde mental, né? O que isso traz para a vida da gente? Que é algo que parece que a gente falou muito do homem acima dos 50 anos, ou que se aproxima dos 50, mas falamos também das mulheres, enfim. Que resultado é esse? O que a gente pode esperar em buscando ajuda, em buscando o autocuidado, em buscando cuidar da saúde mental? Posso falar uma coisa antes da gente entrar nesse áudio? Porque uma fantasia que eu tinha era participar de um podcast e sair no meio pra ir no banheiro. Eu posso realizar essa fantasia? Primeiro é a fantasia, segundo que eu tô morrendo de vontade de comer. Pode. Tá Mas totalmente dentro. Não, e qual é a outra opção, né? A outra opção é pior, né? Então, Eu adoro aquele pessoal que participa. Já vai falando aí que eu vou fazer xixi. maravilha, maravilha. Tem banheiro aqui? Fique à vontade. Tomara que Eu tenha. espero que sim, Gabriel. Tem aqui. Leva o copo, leva a caneca aí. Então sobrou para você, Thiago. Adriano, sabe que eu fico pensando que acho que a gente tem um grande ganho ao se sentir integrado a nós mesmos, sabe? Uhum. Não sei se fiel a nós mesmos, não desfragmentado, onde as várias partes nossas conseguem conviver em harmonia, e onde a gente consegue ter um sentido para isso aqui que a gente está passando. A gente não sabe. Minha filha de 6 anos fez a pergunta que toda filosofia pergunta há milênios, que é por que a gente está aqui. E aí eu falei, filha, a gente não tem essa resposta. Mas assim, já que estamos aqui, viver de uma melhor maneira possível, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, sabe? Então assim, todo esse processo de autoconhecimento, de saúde mental, cuidar da gente, a gente viver por inteiro, sabe? Integralmente. O A Thiago, gente não vai viver ficar em bem. parte. isso daí que você tá falando, cara, me lembra um livro que eu li, né? Que o autor, ele fazia assim, depois da morte, né? Chegando lá, frente a Deus, como se fosse um tribunal. E aí ele falou que ele não tinha medo de, no julgamento do juízo final, falar assim, olha, você não foi você não teve tanto sucesso como João. Você não foi tão exitoso naturalmente como Pedro. O meu medo você não foi você mesmo. É isso mesmo. Você não foi você mesmo. É Você isso. não exerceu aquilo que era para você fazer. Né? Você pode até ter tido outros sucessos, mas o medo dele era,
eu não fui quem eu sou. Concordo. E eu falo de uma outra coisa que a gente sofre hoje, assim, olha a benesse da gente deitar a cabeça de noite no nosso travesseiro e conseguir dormir tranquilo. Conseguir dormir sem precisar se entupir de remédio, sem precisar criar subterfúgios pra gente conseguir dormir. Não é uma boa? Não seria uma boa a gente conseguir fazer isso e ficar Sim. bem, né? Isso é lidar com saúde mental. O Adriano, acho que a gente vai ter que fazer mais uns 10 programas. Vocês já vão virar sócio, vamos dar carteirinha para Ai, vocês. demorou. Que não vai Adorei. ser a última vez que vocês vão estar aqui. E agora a gente começa o nosso momento, o momento do baú. A hora do baú. A hora do baú. A hora do baú, onde a gente traz aqui, tira do baú algumas coisas importantes. Quem Pra vai começar nós. dessa vez? Vamos deixar os convidados? Vamos deixar os Ou- convidados. Ou a gente começa e passa a bola? Como é que você quer fazer? Porque da última vez você viu o que deu, né? A última vez. do jeito- Prometo que hoje eu vou me comportar. É. Hoje eu não vou me emocionar. Então vamos ver. Começa você. Posso começar? Claro. Tá, então é bom que a minha longa é a cadeira. Legal que o André. Chave de- Legal que o André bota o Adriano mesmo. Vai lá, Adriano, chora aí de novo. Não, vai. não, dessa vez eu não vou chorar. pegar, não. pode pegar. Embora seja emocionante, eu não vou chorar, não. É a chave de casa. Eu não garanto. Boa. Eu também não, eu também me conheço. A mas chave não de casa. É a chave de casa, mas não é pela chave de casa, é pela plaquinha. Eu vou tentar ser breve, vamos lá. Quando eu conheci o Rodrigo, vai dar ruim de novo. Mas quando eu conheci o Rodrigo, não vai dar não. Vai ele dar não bom não. de novo. Vai dar bom de novo. Quando eu conheci o Rodrigo, foi esse ano, né? Foi num momento bastante pesado, um momento familiar bastante pesado, né? E aí, fui acolhido por ele, mas o caminho tava árduo, tava pesado, né? E sempre dividindo, né, com uma pessoa que é maravilhosa na minha vida, que é a Simone, minha namorada, que vocês conhecem e ele conhece do tanto que eu falo. E aí, no auge do negócio, no auge do meu problema, da crise, né, familiar, e Rodrigo me apoiando, um dia eu chego em casa e passei pela minha portaria e tinha um presente lá, né? Era uma flor, né, que ela deixou para mim, e uma caixinha toda decorada com uma pecinha dentro, né? E um conto, né? Aí eu vou tentar ser breve no conto. O conto era o seguinte: um rei, lá no seu reino, né, ele num determinado momento, ele reúne seu conselho de sábios e ele pede que eles escrevam uma frase para ser gravada no anel dele, né? É uma frase que representasse a solução de todos os problemas, em qualquer momento difícil, qualquer momento da vida deveria estar representado naquela frase. E aí os conselheiros se reúnem, os sábios, e aí escrevem textos filosóficos, e aí não cabe no anel, e nada se adequa, e não conseguem chegar nesse objetivo. E aí ele recorre a um servo dele, né, que cuidou dele desde pequeno, que ele tratava como um pai, e esse servo chega para mim: me dá aqui o anel, deixa que eu resolvo o seu problema. E faz a gravação dentro do anel, e devolve o anel para ele, coloca aí, só utilize quando você realmente precisar. Enfim, o reino é invadido, o exército dele é posto à prova, o exército é derrotado, né? O bicho tá pegando, tá tudo ruim. E aí, num determinado momento, ele se vê frente a um desfiladeiro para encerrar com a própria vida, né? Ele falou: bom, então deve ser o momento. E aí ele retira o anel e tá escrito lá, não sei se vai dar pro Gabriel pegar, tá escrito lá, dá para ver? Dá, tá escrito lá: isso também passará. E aí ele entende que aquilo ali é momentâneo, aquele é um momento difícil da vida dele, e ele consegue retornar, né, reúne seu exército novamente, consegue reconquistar o reino, entra em batalha novamente, e vence o exército inimigo e retorna à casa, retorna para o reino. E aí, no que ele entra, né, no vilarejo dele lá, enfim, nas posses dele, aí ele é recebido pelo povo dele, e aí ele é ovacionado, e ele, né, entra envaidecido, e todo mundo aplaudindo e tal. E quando ele chega à porta do castelo, ele é recebido por esse servo. E ele chega lá todo, né? Aí o servo dá um abraço nele e diz assim: tira o anel de novo. Ele fala: não, mas não precisa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Cara, tira o anel outra vez e vê o que tá escrito. Mas tá tudo bem. Filho, tira o anel. Ele tira o anel, e o que tá escrito no anel? Isso também passará. Então, isso para mim, né, foi muito forte quando eu fui presenteado pela Simone. Para mim, foi assim importantíssimo naquele momento entender que mesmo no momento de adversidade, aquilo ia ser superado. Isso me ajudou muito naquele momento, isso me ajudou muito na minha terapia,
né? Eu compartilhei isso tudo com Sim. o Rodrigo. E hoje me ajuda de outra forma, em saber que nos momentos em que eu tô mais envaidecido, em que eu tô no auge da minha arrogância, que parece que tá tudo bacana, tudo bem, mas isso também passará, né? Princípio do ritmo. Então esse é o meu baúzinho de hoje. E não chorou. E não, olha, tá vendo? Mas eu tô foi por melhorando. pouco. Foi por pouco, foi Eu por tava aqui. Eu senti. controlando aqui, Eu né? quase chorei por você. Não, foi lindo. Então é você, Thiago. Então você que Vixe, tá. então Foi Então, lindo. já vai no... eu acho que tá embaixo aqui. Deixa eu guardar a chave, senão não entra em casa hoje. É. Tem que guardar, gente. Aí você vai chorar mesmo. É, pois é. O que eu trouxe, gente? Uma correntinha. Não sei se... Dá pra ver aí, Deixa Gabriel? eu ver se o Gabriel vai puxar. Isso. É uma correntinha que é do meu pai. Essa aqui falei do meu pai agora no início, né, do podcast. Ele sempre usou isso aqui. Agora ele tá no processo que ele já não tá com a cognição boa. E aí a gente resolveu tirar para não perder, né? Uma coisa importante, que sempre foi importante para ele, e eu fiquei com isso. E meu pai é um senhor de 86 anos, então meu pai já me teve 40 e poucos anos, 44 anos, então eu sempre tive esse pai-avô, né? Meu pai sempre foi velho para mim. E esse processo do envelhecer dele, principalmente essa parte final da demência, pegou muito forte nele e na gente, todo mundo. E para mim, ele sempre foi o homem clássico, que não se cuidava, que não aceitava ajuda, que não pedia nada. E eu vi o tanto que ele sofreu na vida, sabe? Meu pai sofreu demais. Ele sempre foi muito batalhador, mas ele sofreu pra caramba, sabe? E eu acho que ele não precisava ter sofrido tanto, mas foi o que ele deu conta. Foi o que ele conseguiu, dado o repertório dele, dado as coisas que... E aí, nesse processo dele não ter trabalhado coisas dele, a gente sofreu. Eu, minha irmã, principalmente meu irmão, eu tenho um irmão que não mora aqui, mas ele sofre à distância também. Eu e minha irmã que lidamos com meu pai todo dia, a gente sofre. E a gente sofreu muito com ele falando absurdos pra gente. Que eu sei que parte é demência, parte é coisa que ele já achava. Mas para mim veio esse processo todo, me trouxe essa reflexão de eu preciso aceitar ajuda. Eu preciso aceitar ajuda, seja de onde for, sabe? Especialmente dos meus filhos, das pessoas que estão próximas de mim, das minhas filhas, né? Da minha esposa, quem tá próximo. Quem tá próximo quer o seu bem. E é isso para mim é um grande símbolo que meu pai me deixa do o que não fazer, né? Claro que ele teve ensinamentos bons, mas esse para mim foi muito forte, sabe? De o que não fazer vamos pedir ajuda, sabe? Peça ajuda. Inclusive, eu ainda não tenho, mas eu tenho uma tatuagem pronta para colocar aqui no braço. Que é justamente um símbolo bacana que eu mesmo desenhei, vou pedir pro cara fazer, que é lembrando de como eu tenho que olhar e escutar as minhas filhas. Eu até falei assim, filhas, quando você for velho, papai for velho, você, ó, olha aqui, pai, olha aqui, ó. É isso aqui, por isso que você fez. É para isso para eu tentar me lembrar sempre disso, de que a gente pode pedir ajuda e isso vai sofrer, a gente vai sofrer menos e as pessoas com quem a gente convive vai sofrer menos. É isso. Que lindo, que lindo. Rodrigo? Da vez. Só queria te avisar uma coisa, tá? Esse é o segundo e último episódio que a gente faz isso. Porque quando eu não choro no meu, eu choro no convidado. Aí fica complicado. Diga lá, Rodrigão. Bom, então, eu pensei muito qual um objeto que eu fiquei olhando lá para minha casa. Eu falei assim, o Adriano tinha me falado da proposta. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou trazer que realmente traz um impacto na minha profissão, na minha vida? E eu trouxe a imagem do Gandalf, que é um personagem da trilogia do Senhor dos Anéis, que eu conheci quando eu tinha lá meus 19, 18 anos, quando eu li o livro. E ele traz uma sabedoria, é um livro de aventura e tudo, mas ele traz uma sabedoria que nos filmes, e no Tolkien escrevia muito bem.
que tem uma passagem que eles estão atravessando uma montanha. E aí eles estão, tá um cara, o Gandalf, discutindo com o Frodo. E aí o Frodo vê o Gollum lá atrás, assim, e fala assim, pô, o Gollum tá seguindo a gente. Aí ele fala assim, não, eu tô ligado que ele tá seguindo já tem uns dias. Aí ele fala assim, pô, o Bilbo, que é o tio dele, que há anos atrás teve a oportunidade de matar aquele personagem. Pô, o Bilbo podia ter matado ele, cara. O Bilbo já devia ter matado ele. Se o Bilbo tivesse matado ele, a gente não precisava estar vivendo nada disso. E aí ele traz um ensinamento que eu falo assim, putz, grila, cara. Ele fala assim, erro? Mas foi justamente o erro que segurou a mão dele pra matá-lo. Aí ele fala assim pro Bilbo, pro Frodo, Frodo, muitos que vivem merecem morrer. E muitos que morrem merecem viver. Nem o mais sábio consegue ver a diferença e consegue dizer quem que merece e quem que não merece. Então não seja tão ávido em dizer quem que merece viver, quem não merece morrer. E só o que nos resta é saber o que fazer com o tempo que nos é dado. Aí eu falei assim, e é isso, cara. A vida humana é isso aí. A vida humana é... O que é a vida humana? Cara, é o tempo que você vai fazer. O que você quer fazer dessa existência? Como é que você vai aproveitar? Por isso a importância de olhar para si, disso tudo que a gente está discutindo há tanto tempo. Já há tanto tempo assim, tanto tempo nada, que parece que começamos agora, mas já há 2 horas. 2 horas estão aqui. E, poxa, e essa frase mexe muito comigo, assim, porque é assim que eu vivo a vida mesmo, cara. O que eu posso fazer com o tempo que me é dado? Maravilha. Bacana. Deixa eu... E quem nunca viu, veja o Senhor dos Anéis, viu? Olha, uma excelente obra. Eu trouxe aqui, eu acho que eu trouxe 2 para representar a mesma coisa. Que é aqui, né? Brasília. Eu tirei do para Brasília. Eu sou carioca, mas vim para cá cedo. E o que é Brasília para mim, né? Brasília é meu pai. Na verdade, eu tenho... Meu pai não é o meu pai de verdade, não é o meu pai biológico, né? Meu pai é adotivo, companheiro da minha mãe, e ele nos trouxe para Brasília. E Brasília, para mim, é tudo que ele me ensinou. Brasília me ensinou, me acolheu. Tudo que eu tive vontade de aprender, curiosidade para ler. E foi meu pai que me ensinou. E ele me fez entender também que quando eu era pequeno, eu tinha muito sonho qual era o meu pai? Como é que é meu pai biológico, né? E um dia eu conheci meu pai biológico. E, assim, o mais interessante que esse meu pai biológico fosse um cara muito bacana, mas eu vi como Deus foi sábio de me fazer ser criado pelo meu pai Paulo. E Brasília para mim é isso. Brasília é meu pai e é todo esse sentimento que traz para mim. É isso aí. Que bacana. Que legal. E aí, né? Cara, olha, sério. É maravilhoso, é gostoso, é uma sensação gostosa, mas o baú que mexe com a cabeça da gente, viu? Esse baú Eu acho que a gente vai se suspender nos próximos episódios, né? Vamos. Mas aí, André? Seja Gente. homem, rapaz. Seja homem, chore. Seja homem. Seja homem e chore. Homem e chore. Seja homem pra chorar, rapaz. mesmo. Gente, então finalizamos aqui mais um episódio. Que agradecer demais, assim, de coração. E não vai ser a última vez que vamos encontrar esses 2 aqui. Thiago Gosser, gratidão. Rodrigo Silveira, gratidão. Gente, é muito ensinamento que nós tivemos aqui hoje, muito insight, né? Muito insight e um tema tão delicado e que vocês conseguiram passar de forma assim tão leve. Então, muito bacana, obrigado. muito rápido. Assim, só agradecer a vocês dois, foi fantástico essa troca de experiência. A gente tem que fazer isso mais vezes com eles, né? A gente não pode terminar, né, sem falar aquelas coisas mágicas. Eu nunca decorei, já Nunca. decorou? Vamos Gente, siga
Siga, compartilhe, Inscreva-se. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Isso. Mas não deixe de nos seguir. E estamos juntos, gente. Bem-vindos. Até a próxima Mais aqui. um episódio do Andropause. Andropause. Isso. Valeu, Se vê gente. de novo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Parabéns.